Bem-vindos ao nosso quarto episódio do nosso podcast Hoje o Pod é Seu, um podcast voltado para empreendedorismo, finanças e negócios. Eu sou Jarison Silva, host do podcast. E eu sou Isabelle Santiago, co-host desse podcast. E o nosso convidado de hoje, além de empresário, é um influencer digital. Então tenho certeza que vai contribuir muito para esse podcast. Vai ser muito top. Seja bem-vindo, Miguel, da MS Adesivos. Valeu. Obrigadão. Bem-vindo, Miguel. Que prazer ter você aqui. Show de bola. Gente, assim, primeiro eu quero agradecer aí a todos vocês, né, pelo convite. Né? Sou muito grato de estar aqui, sinal de que o meu trabalho está sendo reconhecido. Né? Então, primeiramente, muito obrigado a vocês. E segundo, também agradecer a equipe aí que está aqui nos bastidores, que o povo é sensacional, vocês estão de parabéns, porque esse podcast aqui está um arraso. Bom, vou contar um pouquinho aqui do meu jeito, espero que agregue aí para vocês e espero que também quem estiver assistindo aí que goste desse episódio. Show. Para a gente começar esse bate-papo tão esperado aqui pela gente da Eficaz, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, a história do Miguel por trás da MS Adesivos. Uhum. Certo. Eu vou tentar resumir, certo? Mas, assim, a minha história, eu já até falei algumas vezes no Instagram, não foi tão fácil, mas me serviu, me ensinou bastante. Né? Assim, de infância, eu não lembro de muita coisa, certo? Minha família é uma família muito humilde do interior de Água Branca. Eu nasci em Água Branca, não sei se vocês sabem onde é Água Branca. É o Alto Sertão mesmo, fica assim, em divisa com a Bahia, só para vocês terem noção. Né? Então, nasci lá e fui morar em Piranhas, né? Que também tem os cânions, o segundo maior cânion navegável do mundo, né? Que tem lá hoje. Então, assim, a minha história foi muito nessa pegada quando eu era mais novo. E não sei se a gente vai entrar na parte do empreendedorismo, mas eu, na verdade, conheci o empreendedorismo quando eu tinha 15 anos. Foi o meu primeiro emprego como auxiliar de garçom. Tem um nome bonitinho para isso, chama Cumim. Vocês sabiam disso? Sim. Pronto. É o cara que vai limpar a mesa, pegar os pratos, recolher os pratos. Não pode fechar as contas, né? Só é para dar aquele suporte mesmo. Foi o meu primeiro emprego no restaurante lá em Canindé. Então, eu tinha que sair... 15 anos, viu? Tinha que pegar uma van de 5h30 da manhã para viajar para lá. Era pertinho, mas dava uma meia horinha para ir trabalhar nesse restaurante como ajudante de garçom. 7 horas tinha que estar pronto, roupa social, calça preta. Lembro como se fosse hoje, tá? E 7 horas tinha que estar lá, de pé, e eu saí de lá 8 horas da noite. Com a responsabilidade de um adulto, né, já? Com a responsabilidade de um adulto. E assim, hoje, eu sou muito grato a Deus por ter o emprego que eu tenho, porque eu nunca trabalhei hoje como eu trabalhava quando eu tinha 15 anos. Então, assim, o que eu tinha ali para fazer, hoje nem se compara. Então, eu falo muito isso para os meus colaboradores. Hoje nós temos um emprego maravilhoso, uma rotina maravilhosa, temos folga. Porque o que eu fazia com 15 anos de idade, meu amigo, ajudando auxiliar de garçom, era uma loucura. Verdade, e voltava para casa à noite. E eu conheci o empreendedorismo lá, porque o dono do restaurante tinha uma condição financeira legal. E foi onde eu observei, disse assim, pô, que cara... A vida desse cara é maravilhosa. Eu tenho que buscar fazer o que ele faz, investir nesse ramo aí, para eu também mudar a minha vida. Porque eu não quero ficar aqui como garçom. Sim. Porque tinha gente lá que estava 20 anos na empresa, 15 anos na empresa, e não tinha condição financeira que eu almejava. Então, quando eu descobri o empreendedorismo, foi através desse primeiro emprego. Que aí eu fui, de fato, conhecer o que é ganhar sobre produção, o que é você empreender para vender alguma coisa, através desse cara que eu nunca falei, nunca troquei nenhum papo. Eu só visualizava. Chegava de helicóptero, pegava sua lancha e ia embora para os cânions, né? Vocês estavam lá, vocês sabem. Então, aquele rolê não é bacana? Imagina vocês chegarem lá de helicóptero, ter uma lancha à sua disposição para você ir
e daí você ir nos cânions, passear e voltar. Então, assim, é uma vida diferente. Sim, Né? Que uma pessoa que é colaborador dificilmente vai conquistar algo tão grandioso assim. E foi aí que eu busquei entender mais o que ele fazia ou como ele conseguia ter aquela vida e fui buscar o empreendedorismo. Na minha família, o meu pai também sempre foi empreendedor. Então, tem uma veia de comerciante aí. Só que meu pai falia o mercadinho dele. Ele tinha um mercadinho e ele vendia na feira. Então, quando eu era mais novo também, um dos requisitos que eu tinha que fazer era acompanhar os meus pais, que de todos os meus irmãos eu sou o mais novo. Então, eu tinha que ir com meu pai para a feira. Lá eu não trabalhava, mas eu tinha que ficar lá. Às vezes eu ficava dormindo até meio-dia. Aí depois eu acordava e ficava lá ajudando ele no que dava. Mas a minha infância todinha foi indo para a feira, de sábado e de domingo. 4h30 da manhã eu tinha que acordar. E isso eu era novinho, viu? Tinha que ir porque não tinha ninguém para ficar. Então, meu pai, ele sempre foi um cara empreendedor, né? Sempre vendeu bem, sempre atendeu o povo bem. E no decorrer da nossa conversa, eu vou usar um dos exemplos que ele me ensinou e o que ele me deu de exemplo para eu ser hoje. Inspiração, né? De inspiração, entendeu? Legal. E, Miguel, nessa jornada aí que você falou de ver no outro uma inspiração, né? Porque quer queira, quer não, aquilo que você viu nessa outra pessoa também lhe inspirou a ter esse pensamento que você teve, que é de empreender. Porque isso não nasceu assim do dia para a noite, foi você vendo um exemplo prático de que o empreendedorismo ele muda vidas, na verdade. Verdade. E muda mesmo. E às vezes não só a sua. Dependendo do que você for fazer, dependendo dos resultados que você obtiver no empreendedorismo, vai mudar a vida da sua família também. Todinha. Como é que foi desse momento que você teve essa visão de que o empreendedorismo era o caminho até chegar na MS Adesivo? Você teve outros negócios, você pensou em fazer outras coisas, ou já foi a MS Adesivo de cara? Conta um pouquinho dessa história aí. Cara, vamos lá. Pra você ver, o meu pai sempre foi empreendedor. Me levava pra feira. Eu sempre vi ele trabalhando muito, viajando pra Sergipe pra comprar farinha, pra comprar feijão. Mas nunca foi essa referência que eu só vi lá nesse emprego. Por quê? Porque o meu pai, como eu falei, a nossa família é muito humilde. E por mais que ele tenha se esforçado bastante para conseguir o que ele conseguiu e criar 10 filhos, meu amigo, não é brincadeira não. E não deixar ninguém morrer de fome e não deixar ninguém sem estudo, que era a preocupação dele. Ele nunca foi essa referência para mim de sonhar, de conquistar muitas coisas, porque ele não tinha esse resultado. Entendeu? Então, querendo ou não, aquele cara que tinha um helicóptero, que tinha uma lancha, me despertou essa vontade de construir algo, mas empreendedorismo em si, o meu pai sempre teve. Sempre estava na veia da família essa questão de trabalhar, de dar o nosso melhor, mas para despertar esse intuito de querer correr atrás para conquistar, foi nesse meu primeiro emprego. Então foi daí que eu fiquei 6 meses nessa empresa, aí eu pedi para sair, consegui convencer o meu irmão, que tinha uma lojinha de informática, de conserto de computador e etc., para me levar para lá, para eu trabalhar com ele. Então eu queria trabalhar com meu irmão, por quê? Porque agora eu não queria mais ser ajudante de garçom. Eu queria trabalhar com meu irmão, porque eu queria negociar com ele uma comissão para ele me pagar sobre o que eu produzisse. Como ele formatava computador, aí eu disse, se você me der a oportunidade de eu aprender isso daí, então eu quero ficar aqui trabalhando com você, você vai me pagando o que eu formatar. E aí a gente fechou assim, aí ele me pagava um pouquinho de todas as máquinas que eu formatava. E ali foi onde eu comecei a dizer, rapaz, legal, porque lá eu ganhava uma diária X, aqui eu faço 2 computadores, já pagou a diária que eu ganhava lá, e às vezes é tipo 1 hora. Qual era a sua Quanto mais idade, produzir, Miguel? mais ganha, né? Isso aí eu acho que é uns 15 anos, 16 anos por aí. Né? Então, assim, quanto mais produzir, mais ganha. Então, aí foi onde eu achei interessante isso. Fiquei com meu irmão há um bom tempo. Até que chegou uma fase que meu irmão falou o seguinte. Entre a minha história vai ter muita situação dessa, de alguém intervir, no momento eu não entender, e depois eu linkar os pontos e dizer, se não fosse isso, eu não estaria aqui. Né? Então, meu irmão hoje, eu só tô aqui por conta desse meu irmão. Porque ele falou o seguinte, você tá trabalhando comigo, se quiser ficar aqui, você vai sentar nesse computador e vai aprender um programa chamado CorelDRAW, que é pra gente fazer fachada, cartão, e sair desse ramo de informática de conserto e fazer fachadas e banners e cartão de visita e tal. Eu, não quero isso não, quero ficar só aqui. Ele falou, então, se você quiser ficar aqui, você tem que aprender. Então ele fez eu aprender a pulso um programa gráfico para começar a criar fachadas e cartão de visita. E a partir daí melhorou mais ainda a minha comissão, porque agora eu tinha que buscar cliente, ou seja, já estava aprendendo outra habilidade, que até então eu não lidava com ninguém. Né? Então, você só executava, né? Só executava nos bastidores. E agora, quando eu aprendesse a fazer esse programa, eu ia atrás, junto com ele, de cliente, oferecendo fachada, oferecendo panfleto. E aí eu aprendi, né? Tinha umas videoaulas lá, ficava lá sentados estudando e aplicando. Bem básico, mas assim, dava certo, deu certo.
até que a gente começou a explorar a cidade lá, indo atrás de clientes para fechar esses projetos, oferecer. Então, meu irmão ia e eu ficava só observando o que ele fazia. Ó, sua fachada aqui tá branca, já caiu a tinta, não sei o quê. A gente faz fachada, né? A gente vai criar sua arte e tal. E eu ficava, olha ali, só anotando as informações. Vocês iam no porta a porta fazendo prospecção? Porta a porta. Que legal. Então, assim, Piranhas ali, toda a loja, pode ter certeza que sair no ano de sei lá, que ano era uns 2011... Meu irmão e eu batemos na porta dessa pessoa. Outros locais, sem fazer outras coisas. Mas você foi muito direcionado para o que você queria. Primeiro, onde você tivesse o valor que você queria de retorno. Agregasse mais Mas você poderia, o que a gente vê muito em muitos currículos por aí, que é a pessoa enche lá de um monte de coisa, não vai direcionada à vaga, e aí acaba perdendo tempo do entrevistador que está lá procurando, né? Verdade? Sim. E acaba não focando no que a pessoa realmente sabe fazer. Sim. E eu acho que também foi uma estratégia bem legal sua. Isso aí foi algo assim que, de fato, foi muito importante para mim, que foi o meu começo do emprego aqui na capital, para eu tentar ver o que é que eu ia fazer. E é como eu falei, direcionar o que você quer. Exatamente. Então, eu tinha 3 habilidades. Consertar computador, servir pessoas, garçom e gráfico, criação. Então, eu fui no que dava mais retorno. Então, às vezes, as pessoas têm uma habilidade em si e vai procurar outra coisa porque está precisando desesperadamente. É verdade. Mas se você chegar... É aqui a câmera para olhar, né? Se você chegar, entregar o seu currículo para o dono da empresa, falar a habilidade que está dentro da proposta da empresa que você tem e falar que você vai se dedicar para ser o melhor, é impossível hoje você não arrumar emprego. Então, hoje eu falo nos stories frequentemente que em Maceió não falta emprego. Falta pessoas que queiram, de fato, correr atrás e buscar. Porque não falta emprego. E se você... Hoje, como empresário, eu sei que se um cara chegar na minha porta dizendo assim, cara, vou dar o meu melhor, já sei fazer tudo isso aí, pode me contratar. Eu vou contratar o cara. Inclusive, eu tô atrás. Viu? Aproveitando aí o seu espaço. Quem tiver, ó, atendente, design, tô atrás. Aplicador, que inclusive precisa nem ter experiência, que eu vou treinar. Pode trabalhar com qualquer coisa, só precisa querer trabalhar, que eu vou treinar e você vai virar meu aplicador. Tô atrás, inclusive. E muitas vezes, Miguel, essa questão aí da questão de emprego, a gente vê que não falta realmente vaga, como você falou. Às vezes faltam pessoas qualificadas para assumir aquela determinada vaga. Sim. Então, a gente vê muito, por exemplo, o cara quer... Vamos pôr lá no escritório, por exemplo, a gente tem lá, pro operacional, a gente tem o auxiliar, o assistente e o analista. E às vezes o cara não sabe nada ainda, nem para ser auxiliar, mas ele já quer receber como analista. Ou como auxiliar. E aí acaba que não encaixa, porque tipo, você não tem o conhecimento necessário para aquela vaga. Então você não pode chegar recebendo mais que todo mundo. Sim, Não casa, né? Tem situação também lá que a gente tá com o processo seletivo aberto e a gente vê muito assim, como você falou, colocou uma vaga para trabalhar, precisa ser técnico, ter esse conhecimento específico para trabalhar. E às vezes vem um professor de, sei lá, de português e mandou para a vaga, ou vem uma pessoa de serviços gerais que você sabe que não vai ter o conhecimento técnico. E às vezes as pessoas não têm o preparamento básico para entender que, não, eu sou serviços gerais, eu sei fazer limpeza, eu vou procurar vagas voltadas para o que eu sei fazer. Ao invés de estar perdendo tempo mandando, disparando currículos de forma aleatória para qualquer pessoa. Aleatória, sim. E aí vai receber vários dãos, né? Então, eu me encontrei com o MS Adesivos assim, esse foi o primeiro ponto, que é eu aprendi no interior a mexer no programa, vim para a capital, escolhi continuar nesse ramo. No segmento. Certo? Nesse segmento, eu fiquei nessa empresa durante 2 anos, inclusive. Agradeço demais ao dono da empresa, apesar de que a gente saiu lá foi meio bagunçado o negócio, mas tipo assim, eu só saí de lá porque eu queria fazer a faculdade de design, que era de manhã, não tinha turma. Aqui em Maceió, até hoje, não tem design gráfico. Só nessa faculdade, que era o que eu queria fazer. E na época, eu estava abrindo a primeira turma. Eu fiz parte da primeira turma do curso. E só tinha de manhã. E eu falei para ele, cara, eu já trabalhava até 2 horas da manhã, meia-noite. A hora que ele precisasse, eu estava lá. Eu era o braço direito do cara. Fazia tudo. E nunca reclamei de nada. Nunca deixei de ir por conta de... Então, assim, ia frequentemente, tava ali todo dia. E eu queria fazer esse curso para ajudar, inclusive, no nosso agregar, projeto. Né? Para agregar, entendeu? Então, assim, só saí de lá porque ele não topou. Nessa época, eu morava no Zé Tenório. Aquelas galerias que tinha ali na rua da Fundação Bradesco, todinho, saí batendo ali tudinho. Ali eu tenho uns 4 clientes até hoje. Saí batendo ali, oferecendo, olhava para as fachadas, você não quer fazer essa fachada, eu faço arte, eu faço cartão. Quanto é o cartão? Aí eu saía vendendo cartão, R$300, ganhava 100, ganhava 200, entendeu? Então ali
o porta a porta me incentivou a continuar a empreender. Foi muito melhor quando eu decidi sair do meu emprego para abrir o meu próprio negócio como autônomo. Eu estava ganhando muito mais. No meu primeiro mês, eu ganhava um salário mínimo na época de 180. No meu primeiro mês, eu fiz R$1.500. Entendeu? E aí, Miguel, quando você fez 1.500, lembrou dos 2 anos lá que você estava lá? Então, Devia ter saído antes. aí é que tá. Eu estava muito feliz lá, porque eu já estava ganhando bônus lá também. Então, é algo que vai entrar na logística da minha empresa, porque, assim, o meu pai sempre recompensou a galera que ajudava ele. Meu irmão sempre pagou bonificação. E eu levei isso para dentro da minha empresa hoje. Então, eu sei que o bônus faz diferença na vida de muita gente. Ó, o cara, hoje, se ele tivesse comigo lá, eu ia ser o melhor colaborador dele. Já era. E ele não ia ter um concorrente hoje. Verdade. Então, assim, hoje ele é o meu concorrente e hoje eu sou referência no estado e eu poderia estar com ele lá. Só uma decisão de trocar um horário. Só trocar o horário é outra coisa. Sabe o que ele poderia ter feito? Você não vai agregar valor, paga os 50% da faculdade. Que a gente sabe que tem muitas empresas que fazem esse tipo de troca com alguém que é um funcionário que é dedicado à empresa. Sim, ela pode bancar sim e voltar retorno para a empresa. Exato. Ele teria investido no seu conhecimento aí. E agregar na agregado empresa dele. não teria o concorrente. Exato. Então, assim, hoje com os meus colaboradores, se eu vejo um tristinho pelo lado, recentemente eu levei um pro Gunga para andar de quadriciclo. Então, assim, eu tenho que observar isso porque às vezes o cara tá prestes a sair e é um cara bom e você não mantém ele na empresa e outro cara pega e faz história lá na empresa da pessoa. Então, assim, na minha empresa isso não vai acontecer. Porque eu vou lembrar do que eu passei e eu não quero repetir isso. E deixar um colaborador meu que é bom sair da empresa. Então, assim, foi aí onde eu conheci a minha esposa, voltando à história, né? Porque senão a gente vai embolando aqui. Sim. Gente, eu falo demais, vocês vão aí... Não, bobeando, tranquilo, é isso mesmo. Comecei a bater em porta, então tava legal, fechando os clientes, já sabia que ia fechar, porque se eu fechar no interior aqui é batata. Então já ia oferecendo. Então imagina, chegar na sua empresa falando, oferecendo cartão de visita e outro. Eu já sabia o preço dos concorrentes, né? Então eu dizia, ó, Isabelle, tá aqui, ó, o meu cartão, você paga hoje 300, eu tô oferecendo por 200. Tô começando agora e tal, então você ia fechar, não tinha como você não fechar, entendeu? Então saí batendo em porta, e daí também eu lembrei daquela morena que tava lá, que fiz o cartão dela, disse, rapaz, das duas uma. Ou eu vou ganhar o dinheiro dela, ou o coração dela. Que eu vou lá. Vai sair no lucro de qualquer Vou jeito, sair né? no lucro de qualquer jeito. Que eu gostei, eu vou ver se dá um negocinho. E se não der, eu vendo pelo menos o Foi cartão. amor à primeira vista. Rapaz, é verdade, viu? É verdade. E assim, e eu falo pra ela, nunca namorei com ninguém, fiquei com um monte de gente, mas nunca namorei com ninguém, sério. Ela foi a pessoa que namorei sério, noivei, casei, estamos juntos até hoje. Tem 13 anos que a gente tá junto e foi através... Foi bem lembrado, viu? Amor à Nunca primeira pensei vista. isso, tá vendo aí, meu amor? É isso aí. Aí eu fui atrás dela, cara. Como eu tinha os arquivos dos projetos que eu criava, aí eu peguei o endereço da loja dela, do cartão que eu mesmo fiz, fui lá, Muri Lopes, na época era do Muri Lopes, fui bater lá atrás dela. Peguei um ônibus, desci ali perto do G Barbosa. Coragem, viu? Fui lá. Não, porque, tipo, eu tava precisando, no mínimo, vender o cartão. Eu sei que você tava precisando. Né? Então, assim, eu vou lindo. Então, fui lá, cheguei lá, todo suado, meio-dia, um sol desgraçado. Chegou lá, cadê a mulher na loja? Não tava na loja, tava a funcionária dela. Rapaz, cadê a Jéssica e tal? Não saiu, tá na outra loja, que ela tinha 2, viu? Você vê. Aí tá na outra loja, em resumo, não consegui encontrar ela nesse momento, mas eu liguei oferecendo o cartão, né? E aí a gente foi onde se reaproximou, ela quis fazer o cartão e depois a gente se encontrou e etc. Né? Mas assim, tentei, né, pra ir lá na loja dela. Então assim, comecei assim, batendo de porta em porta. E aí depois eu conheci ela. Estou dizendo, ela faz parte dessa história da MS Adesivos. Porque quando eu conheci ela, que a gente começou a se aproximar, ela já estava com 2 lojas e estava quase quebrando. Porque levou uns golpes lá do sócio e tal. E eu ficava, meu Deus, eu tô aqui começando meu negócio. Nem eu tô ganhando dinheiro. A mulher que era empresária, que tinha um pouquinho de dinheiro, vai quebrar. Assim, será que é pra eu continuar... sustentar eu e ela. Sustentar 2... Eu tinha esse receio. Sim, normal. Mas aí eu estava disposto a seguir mesmo com ela e pagar enfrentar as dificuldades também. Então eu deixei sempre claro para ela, ó, eu tô começando meu negócio, eu tô na luta, vai dar certo. E tudo que você precisar de mim, eu vou estar aqui para lhe ajudar. Pelo menos de criação e adesivo. Você não precisa. Você não precisa, porque eu vou arcar com isso. Então, ajudei bastante, fiz muito panfleto, fiz decoração e etc. E foi onde ela, de fato, fechou as lojas e ficou sem ter o que fazer. Porque ela sabia vender, claro, mas ela não tinha mais as lojas de roupa.
E aí foi onde eu comecei. Na época, eu acho que eu dei habilitação para ela, ou eu comprei um curso de doce, não foi? Foi alguma coisa assim, não foi? Comprei um curso de doce, assim. Já que você fechou as suas lojas, o que é que você gosta de fazer? Ah, meu pai mexe com doce, com cozinha, com sei o quê e tal, viajando o mundo, né? Então, eu gosto de fazer doce. Eu queria fazer doce. Falei, então eu vou pagar um curso com a mais top de Maceió, que hoje é a mais top, né não? Se não for, pelo menos ela tá bombada, curso no Brasil inteiro. Paguei o curso para ela, na época foi R$ 1.500, para ela começar a fazer doce. Então, eu focava de vender cartão, adesivo, Sim. fachada, etc. E ela, depois que terminou o curso, fazia cupcake, maçã do amor, não sei o quê, bolo no pote, bolo pequenininho, decorativo e tal. E a gente foi intercalando com isso. Na época ela morava na casa dela, eu morava na minha, né? E a gente tava namorando. E nesse paralelo. Então, assim, até chegar na MS Adesivos, na verdade, eu sempre comecei com a MS Adesivos. Sim. Só não era a MS Adesivos. Só não era a MS Adesivos, era a MS Design na época que eu fazia a criação. Mas eu fazia outras coisas porque eu tinha que ter o plano B, porque não dava para pagar as contas. Sim. Entendeu? Então, ela ia fazendo os doces, eu ia correndo atrás dos cartões de adesivo e etc. E a gente foi num paralelo. Nesse meio tempo, até chegar no foco que a gente está hoje, a gente vendeu sapatilha. A gente foi atrás. Jéssica, o que tu acha da gente vender sapatilha? Não, é bom, a mulher compra muito, então vamos. Aí procurou um fornecedor aqui, um cara que distribuía lá na Pajuçara, não foi? Lá na Pajuçara, fomos lá e tem que comprar R$ 1.000 e leva a sapatilha. Aí depois a gente pegou consignado. E a gente vendendo sapatilha aqui, ó, pagando as contas de luz, sobrevivendo. Fazendo aqui os cartões, ela fazendo os doces, sapatilha, tudo junto, misturado. Aí depois a gente resolveu vender Flau Gourmet. Que foi em alta, tava em alta, né? Também. Tava super em alta e a nossa empresa aqui, que era Flaugo, era referência aqui. Cara, a gente tinha um monte de ponto físico. A gente distribuía. Então, tinha uma mulher que era top, que vendia na frente da Unite, era top. Aí a Jéssica comprou umas receitas, modificou e tal. A gente saiu experimentando os flau de todo mundo. E agora faça o teu. Quando ela fez o dela, o de ninho com Nutella, delícia de abacaxi. E o outro era qual? O Danoninho, né? Hoje, você não encontra um igual, cara. Hoje. Que já tá... Todo mundo fez, todo mundo pegou todas as receitas. Não existe igual como a gente fazia. Então, a gente começou a vender Flau Gourmet e acredite, o Flau Gourmet dava mais dinheiro do que os meus cartões. Pagou muita conta da gente. Isso foi que ano, Miguel? Isso foi, eu acho que 2016, eu acho por aí, 2016, nessa faixa. Pagou muita conta da gente, cara, Flau Gourmet. A gente patrocinou o Bloco da Barra. Flau Gourmet alcoólico. De vinho, de vodka. Sucesso no bloco. Tem foto, tem vídeo, a gente tem tudo. Povo, antes, o arrastão vai sair de meio-dia, beleza, galera? Beleza, 10 horas tava todo mundo bebo. E os Flau vendeu tudinho antes do arrastão. E a gente levou muito Flau. Então, o Flau Gourmet pagou muita conta. É isso que eu falo. Quem quer fazer, dá um jeito. É verdade. Certo? Então, assim, o Flau, por mais que vocês achem que é besteira, não sei o quê, todo mundo quer chupar um Flau Gourmet. Todo mundo. No condomínio, o que foi que a gente fez? Assim que a gente lançou o Flau Gourmet, a gente pegou... Eu morava num condomínio que tinha 7 blocos. Cada bloco, 50 apartamentos. Então, eu peguei um belo dia e saí ligando para todo mundo, de um por um. Eu botei na lista, numa planilha, bloco 1, apartamento 1. Aí, opa, tudo bom? Tô vendendo Flau Gourmet aqui no 306, tererê. E o povo, me dá 1, me dá 2, pega 4. Então, eu vendia e ainda fazia entrega. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente começou no próprio condomínio da gente. Muito o povo legal. tava indo batendo na porta. Tem Flau? Tem. Me dá 10. Levava. Então, cada Flau era R$3,50 na época. A parte muito legal da sua história é que, assim, conforme você vai falando... Você falou, dá para todo mundo empreender, mas eu vejo que você sempre tenta estudar, pesquisar, sair provando para poder fazer a sua receita também legal, para poder ter um ponto positivo, dizer, não... Fez, mas o dele é muito, muito bom. Sim, assim, porque o diferencial, eu aprendi isso com o meu irmão e com o meu pai. O meu pai e o meu irmão sempre atendeu todo mundo bem e sempre buscou prezar com transparência e verdade com o cliente. Então, com a Jéssica, quando a gente começou junto a buscar meios de ganhar dinheiro, a gente falou, vamos buscar fazer o melhor e ser transparente com os nossos clientes. O que a gente puder fazer para ser o melhor, a gente vai fazer. Então, a gente correu atrás de tudo. Quando era para vender a sapatilha, a gente dava um pós-venda bacana, falava com o cliente. O Flau, a gente falava, gente, o nosso Flau aqui, tem uma película de proteção, porque para não ficar sujo, que o povo pega do isopor e você bota na boca. O nosso tinha o Flau, o saquinho e outro por fora, onde tinha um rótulo.
Que foi a gente que começou a fazer isso aqui. Hoje todo mundo tem, mas a gente começou. Porque antes era só o plástico que você já chupava. Era o que pegava. Entendeu? Então a gente começou a buscar isso e a gente sempre com verdade e com transparência. Sim. A gente falava pro povo, ó, já provou o Flau Gourmet? Já provei. Então prova esse daí pra você se não é melhor. Porque eu já provei esse que você tá falando. Sim. É top. Olha a textura Você dele. Aqui é Nutella. Aqui não é creme de avelã do açaí. Aqui é Nutella mesmo. Prova aí pra você ver se não é leite ninho. Então a gente sempre tinha esse diferencial e a gente teve muitos distribuidores aqui. Inclusive, Maurício de Nassau, que foi a faculdade que eu estudei, como eu já tinha conhecimento lá, chamei os coordenadores, rapaz, tem como botar no freezer aí não, um Flau Gourmet? Tem, botei nas 3, o Flau. Entendeu? Então tinha muita coisa. E A maioria das coisas, né? Que você e maioria, Jéssica fizeram aí, deu certo. O Flau e a sopa, inclusive o Flau, a gente foi no Sebrae na época. Eu tinha 3 pessoas querendo investir em franquia no Flau. Legal. Sério, um cara que já tinha uma empresa de açaí, não foi? Um de Aracaju, outro de Aracaju, de Salvador e um daqui. Eu fui no Sebrae, fiz um plano de negócio. Com o pessoal do Sebrae, a gente foi lá. Aí ela falou, Miguel, você tem que abrir uma matriz por 1 ano. Pra começar a franquear. Aí eu não tem condição, não, que a gente não tem matriz, a gente faz em casa mesmo e tal, mas já tinha até investidor do Flau. Então é algo que um dia eu vou voltar. Flau Gourmet e a sopa. E, Miguel, nesse período aí, por que você desistiu dessa questão do Flau? Porque quando o Flau tava vendendo bem, o adesivo já também tava indo bem. Entendi. Então a gente precisaria focar. Escolher, né? Escolher, entendeu? Então, assim, como era eu e a Jéssica, e a gente ficava dividindo o nosso foco nessas duas coisas, então a gente tava... O que der mais dinheiro, a gente vai sair. Então a gente vai ficar nos dois, que inclusive é algo que eu sugiro para todo mundo, seja colaborador, seja empreendedor que está começando agora. Sempre busque ter um plano B. Verdade. Porque se o plano dá errado, você tem um corinho de... Entendeu? Sim. Então a gente sempre pensou nisso, de ter uma segunda opção para não ficar dependente de uma coisa só, até dar certo. Então o Flau foi uma das coisas que foi ficando para trás, porque deixou de faturar, e a nossa empresa começou a crescer e a gente destinou o foco tudo nessa empresa, Na entendeu? época era MS Design Era MS Design. e virou MS Adesivo. MS Quando foi Adesivo. essa virada de chave para MS Adesivo que é hoje? MS Adesivos foi em 2015. Foi quando eu, de fato, decidi focar só no adesivo e abrir mão de cartão, panfleto, banner, lona e tal. Que é a parte de comunicação visual. Então, eu tinha comunicação visual, identidade visual e decoração. E os adesivos de decoração. Então, decidi deixar a comunicação visual e a identidade visual para focar na decoração, que, na minha visão, naquela época, ia ser mais rentável. Sim. E é algo que tinha poucos concorrentes. Porque comunicação visual para fazer fachada e tal é cheio de monte. Mas os adesivos, não. E eu prezava pela qualidade, pelo bom atendimento. Se eu marcasse com o cliente, 9 horas, eu tô aí. Você estaria lá. Tava 9 horas. Então, eu já conhecia meus concorrentes, entendeu? Então, eu ofereci o meu diferencial. Inclusive, uma coisa que eu fiz, que foi, assim, sugiro para todo mundo. Quando eu comecei com adesivo, que eu resolvi vender 1 metro quadrado, o principal vendedor daqui, ele vendia 1 metro quadrado a R$50. Então, a principal empresa vendia a R$50. Quando eu comecei a vender, eu já comecei a vender a 95. Ou seja, o dobro do produto. Porque eu pensava assim, no início eu estava sozinho. Mas eu pensava, eu tenho o meu diferencial. Eu sei atender, eu tenho compromisso com horário, o meu material é top, que esse de 50 não era. Então, eu tenho qualidade para entregar. Então, eu não vou vender por 50. E o meu diferencial do atendimento tem que estar incluso nesse projeto. Tem que estar incluso Com na certeza. conta. E quando eu tiver um colaborador, alguém para me ajudar, eu tenho que tirar dessa margem aí. Então, basicamente, já comecei com o dobro. Esse valor que eu comecei em 2015 veio comigo até 2001, sem reajuste. Porque você estava fazendo a sua clientela ali no começo e tudo mais. Clientela e o preço de mercado que eu já tinha já estava acima do mercado, então eu não precisei reajustar esses anos todinho. Entendi. Vou reajustar em 2021. Nesse início aí que você teve, que virou MS Adesivo, a gente sabe que a vida do empreendedor também tem muitas dificuldades. Você teve alguma dificuldade nesse início que você gostaria de compartilhar aqui com a gente? Até para dar uma dica pro pessoal que está em casa começando. Ó, a dificuldade que eu tive foi de conseguir expandir meu negócio. De fazer com que a minha empresa ficasse conhecida para que eu conseguisse vender. Porque até então, com o cartão de visita, fachada e etc, eu conseguia bater na porta do povo e oferecer. Como é que eu oferecer adesivo?
para decorar sua casa se eu não tô indo na sua casa. Entendeu? Sim. Então, foi daí que a Jéssica teve uma coisa mais importante na empresa, que foi incentivar a investir nas redes sociais. E aí foi onde ela, com muito tempo insistindo, que aí você até comentou que com o Jaros foi a mesma coisa, né? Foi. Grave. Com ela foi do mesmo jeito. Miguel, você tem que gravar. Miguel, você quer entrar no Instagram, que era na época era Facebook. O Instagram tava começando. Tá no Facebook, tem que gravar, tem que postar vídeo lá, tem que postar foto todo dia, não sei o quê. Oh, não, assim, não. Até que um dia eu me convenci, eu virei uma chave que hoje é que muita gente não faz. Estão demorando para virar chave. Porque uma empresa hoje que não está investindo no Instagram, ela basicamente não está existindo no mercado. Ela não existe. Se ela já for uma empresa grande e antiga, parabéns, graças a Deus. Mas se é novo, você tem que investir nas redes sociais. E muita gente não faz esse tipo de investimento. Então eu comecei a gravar, eu mesmo sozinho gravando, aí postava vídeo, aí explicava, gente, ó, tá aqui o adesivo, cimento queimado, ele é a prova de água, tererê. Comecei eu gravar e eu mostrar eu mesmo. E daí foi quando muita gente começou a conhecer e ligar, ó, vem fazer uma visita. E aí a principal dificuldade foi justamente conseguir fazer essa prospecção, porque eu não estava ainda atento a essa tendência das redes sociais. A mudança, né? A mudança. Então, eu queria, acostumado com o porta a porta de correr atrás com o cliente, eu estava esquecendo da rede social, do online. E a escala é muito maior na rede social, Muito né? maior. E o gasto, pouquíssimo. Quase zero. Zero, na verdade. Só a né? internet e um aparelho bom, você já começa É zero, né? a funcionar e dedicar seu tempo. E a gente vê, Miguel, que você já teve uma jornada, assim, vamos dizer, que você já é um empreendedor experiente, né? Você já teve vários negócios, desde alimentação, sandália, MS adesivo. Quais foram as principais lições que você aprendeu nessa sua jornada do empreendedorismo até hoje? Você já, as coisas mais importantes que eu aprendi foi isso. O que é que mais te chama a atenção nesse período todo? Cara, o que eu mais aprendi de importante foi você tratar os clientes bem e investir em bom atendimento. Eu acho que tudo se resume a isso. Eu não venderia a sopa, eu não venderia o flauw, a sapatilha, o bolo no pote, qualquer coisa que a gente já fez, ou os adesivos, se eu não tivesse investido em um bom atendimento e atender as pessoas bem, dar o seu melhor mesmo. E isso daí você pode aprender com qualquer pessoa, porque tem informação aí de graça na internet falando isso. Eu aprendi com meu pai e com meu irmão. Então, assim, eu só fiz duplicar o que eles já faziam muito bem em tudo que eu ia dispor a fazer. Então, eu acho que a principal lição que eu aprendi com empreendedorismo foi o fato de você atender bem as pessoas e melhorar o seu atendimento sempre. Isso é um diferencial enorme. Eu acho que isso aí é a principal lição que eu tiro do empreendedorismo, assim. E nessa época que você fala, o seu pai e o seu irmão, eles talvez não soubessem a importância que é esse tipo de atendimento e até um pós-venda. Sim. Hoje a gente usa isso como estratégia, né? De fidelização, de aumentar o ticket do cliente. Que na época eles faziam de forma meio que... Eu faço... Eles faziam instrução, né? Naturalidade deles, Exatamente. né? De serem assim. Exatamente. Não Sim. como um ponto estratégico do negócio. Não, nunca teve, um negócio, né? um diferencial. Nunca teve, né? Eles nunca tiveram isso. O pessoal do interior não trabalha com essa coisa estratégica, mas assim, o atendimento e a postura das pessoas do interior, se vierem tudo para Maceió, domina a cidade. Porque é outro nível. E não tem vergonha, né? Não tem vergonha. É uma pessoa que sabe reconhecer, de ser humilde, de correr atrás, de começar. E principalmente as dificuldades. Porque assim, eu não passei tanta dificuldade como meus irmãos passaram, mas eu passei por uns perrengues, entendeu? Eu não ganhava presente, eu não ganhava dinheiro do meu pai. Eu tudo que tive que correr atrás. Então assim, o povo do interior, ele é um povo diferenciado. Por fato de vencer muitas dificuldades que às vezes as pessoas daqui não tem quase nada e está reclamando. Verdade. Entendeu? E uma coisa que você falou, Miguel, que é interessante, que é a questão do erro, né? Vamos dizer assim, que você estava cometendo na rede social e não se expor, né? Que aí teve que ter o auxílio da sua esposa para poder você, vamos dizer, pegar no tranco nessa situação. Sim. E isso é um erro de muitos empreendedores hoje também. É. Fora essa questão da rede social, quais são os maiores erros que você vê que os empreendedores cometem que faz com que eles não consigam alavancar os seus negócios? Ó, eu acho que estão muito focados só em entregar o produto de qualquer jeito. Não se preocupa com qualidade, não se preocupa com bom atendimento. E não investir nas redes sociais. A Jéssica fica brava comigo às vezes porque quando eu gosto de uma comida ou de um produto específico, eu fico no pé do dono ou da dona. Rapaz,
Instagram? Por que não tá postando no Instagram? E a Jéssica fica abusada, porque ela diz assim, para de insistir, velho. Você já falou com a mulher 1 milhão de vezes. Se ela não tá postando, você fazia a mesma coisa comigo. E um dia eu virei a chave. É porque não tá na hora dele virar a chave. Mas se eu não insistir, quem é que vai ficar insistindo por ele? Porque em casa você não vai ter isso. É verdade. Ninguém vai lhe instruir em casa, os seus colaboradores não vai, entendeu? O seu marido, sua mulher não vai. Então quem é que vai fazer isso? Então eu faço esse papel. Eu sou a Jéssica deles, né? Eu sou a Jéssica deles, eu sou incentivador deles. Então todo mundo, se vocês conhecerem o canto que eu mostro de vez em quando que eu tô almoçando, que eu tô fazendo isso com brigadeiro e tal, eu tô lá no pé. Por que não tá gravando no Instagram? Por que não tá postando o horário que abriu? Por que você não mostra o feedback do cliente no WhatsApp? Por que não mostra o cliente comprando o produto? Porque as pessoas precisam ver você trabalhando, as pessoas precisam ver os clientes elogiando, o cuidado que você tem com o produto para ela decidir comprar. Como é que você quer que ela compre se ela não tá vendo nada? Entendeu? Então, assim, esse eu acho que é um principal erro. É as pessoas não expor o produto dela através da rede social para outras pessoas verem e decidir comprar. É o básico do básico. Hoje em dia, na rede social, se você não está lá, sua empresa não existe. E é o básico do básico. Uma coisa que é importante, pessoal, em relação a isso é o seguinte. Muita gente fala, minha empresa não cresce porque não tem dinheiro para investir. Sim. Né? Não tem dinheiro para investir em tráfego pago, não tem dinheiro para investir no Google Ads, no Facebook Ads, em panfletagem. Mas você tem o Instagram, que é uma ferramenta totalmente gratuita, que você pode ir lá todo dia e fazer a sua propaganda. De uma forma ou de outra, lá mostrando seu produto, mostrando seu dia a dia. E o pessoal não utiliza. Acha que é só o tráfego pago que tem resultado, mas não. Você fazer isso que você faz todos os dias, porque você não passa um dia sem gravar stories, né? Que a gente só de domingo de vez em quando. Pronto. E outra, não é um... A gente vê que você, quando grava, assim, tem lá uns 30 por dia. Então, assim, é uma forma de você fazer uma propaganda gratuita sem pagar. Sim. E, às vezes, funciona muito melhor do que um anúncio lá frio com uma artezinha fria lá. Cara, vou dizer pra você, às vezes não. Funciona muito melhor do que muita estratégia de marketing, de panfleto, de rádio, de TV. E isso eu comprovei. O meu negócio fatura muito mais depois que comecei a investir no Instagram. Eu ganhei referência na cidade por conta do Instagram, ganhei credibilidade com as pessoas por conta do Instagram e fechei parcerias com arquiteto, engenheiro, construtor, influencer por conta do Instagram. Então isso aí fez total diferença no meu negócio e eu comprovo para qualquer outro negócio. Com números, que né? Se você investir no Instagram, você vai ter resultado. Miguel. Entendeu? Rapidinho, uma coisa que eu acho importante até falar para você em relação a essa questão da referência que você falou. Você já é referência para pessoas que até você não sabe. Verdade. Sim. A nossa arquiteta, ela fez o projeto lá do nosso escritório e disse, aqui você pode colocar o adesivo. E aqui ela disse, aqui você pode colocar o adesivo da MS Adesivos. Foi isso que ela falou. Sim. Ela não sabia que você era nosso cliente. Mas ela disse, você pode colocar aqui o adesivo da MS Adesivos. Sim. Então, quer dizer, Ele é uma pessoa... uma marca, né? Isso, é uma pessoa que não tem parceria com você. Sim, Acho que você não conhece a nossa arquiteta. Mas ela já lhe indica, mesmo sem você ter o conhecimento dela. Exato. Então, assim, vai crescendo essa questão da indicação e de você ser referência. E vai virando natural. E pode ter certeza que ela só está indicando a nossa empresa sem ter me conhecido, sem ter parceria, porque ela viu eu gravando no Instagram, alguém falando, alguém mostrando o resultado e ela pegou aquilo ali como referência. Exato. Então, você quer uma pessoa que eu nem tive contato, ajuda a vender pra mim. Exatamente. Porque é isso que ela tá fazendo com você. Ela tá ajudando a minha empresa a vender sem nem eu nunca ter sentado perto dessa mulher. Por quê? Instagram. Inclusive, ela até comentou que já indicou outros projetos que ela diz, não, eu já indico. Mas aproveitando essa pegada que a gente tá falando de rede social, geralmente quando as pessoas vão para algum evento de marketing que fala isso que a gente tá falando, que as pessoas têm que se expor, eles não dão dicas básicas. Qual a dica que você poderia dar para a pessoa que vai começar hoje, que quer mudar essa chave, virar essa chave, como você virou, mas qual a primeira dica que você tem que começar fazendo isso? Qual é a dica? Para eu dar essa dica, essa pessoa tem que entender o seguinte. O seu concorrente não é só o seu concorrente do seu nicho. Você tem que entender que concorrência é todos os nichos. Por exemplo, vocês têm um excelente atendimento. A empresa de vocês tem um excelente atendimento, certo? A minha empresa tem que ser melhor nisso. E é nichos diferentes.
Então, assim, o que eu entendi com o treinamento que eu tive que pagar online, dessas lives de coisa. Sim. O cara falou, você não tem concorrente só no seu nicho, meu amigo. Os seus concorrentes é todas as empresas do Brasil, qualquer nicho. Se um atende bem, você tem que atender melhor. Se a outra vende desse jeito no pós-venda, você tem que fazer melhor. E foi isso que eu entendi. Então, assim, eu não preciso esconder nada do que eu uso de estratégia, por isso que eu compartilho essa informação aqui ou em qualquer lugar, porque eu não estou preocupado com a concorrência, porque eu já estou fazendo o meu, e se surgir um concorrente do meu ramo melhor do que eu em algo, eu vou buscar superar. Hoje Com não certeza. tem. Hoje vocês podem pesquisar. Quem for aí no Google, bota no Google aí, papel de parede em Maceió, a minha empresa vai estar em primeiro lugar lá, com boas qualificações, avaliações, porque a gente se garante no que faz. Se eu encontrar um concorrente do meu nicho, atendendo melhor que eu, vendendo melhor do que eu, eu vou buscar superar. Entendeu? Então, você tem que fazer isso com todos os outros nichos. É isso que a Jéssica faz muito bem na empresa dela também. Eu faço na MS Adesivos. Então, eu acho que nas redes sociais, o que a galera não está fazendo é investir em influencer. As pessoas não estão entendendo o papel do influencer dentro da rede social e dentro do seu negócio. Entendeu? Então, o povo lembra de um anúncio, de um tráfego pago. Às vezes nem sabe também, né? Nem sabe que existe tráfego pago, nem sabe que existe Google Ads, e nem sabe que existe uma influência. Então, assim, hoje a gente tem parcerias com grandes influências. Eu acho que o maior que todos vocês vão conhecer é o Carlinhos Maia. A gente fez a decoração da casa da barra dele. Tem aquela escada que ele só vive gravando vídeo lá, que tem subindo assim, que é o mar com o céu e o negócio, tem uma prancha lá, do Ítalo Ferreira. Aquela decoração foi a gente que fez. E ele conheceu o nosso negócio, falou para o assessor, ó, contrata essa empresa aí, a gente foi lá prestar esse serviço. Então, assim, não fechei uma parceria com ele para divulgar o meu negócio, porque ele está em outro patamar. Mas tem outros clientes, outros influencers que são parceiros nossos, que a gente tem que investir para ele usar a autoridade dele para indicar o meu negócio. E uma coisa que eu posso falar para você, que é a dica para os empreendedores de redes sociais. Tem muito retorno, cara. É absurdo. Então, quem tiver aí influência para me indicar, pode me indicar. Claro que eu não vou fechar com todos, porque tem que ver o perfil. Exatamente. Certo? Mas dá muito retorno. Primeiro influencer que a gente contratou para fazer um serviço que eu gastei R$80 de material, me retornou R$6.000 dentro do mês. Então, assim, é um parâmetro que tráfego pago não vai lhe conseguir ter esse retorno, porque o tráfego pago vai depender de você criar a sua autoridade. Então, não depende de outra pessoa. E no influencer, não. Você paga para que o influencer use a autoridade dele para trazer os clientes para você. E os clientes já vêm querendo fechar. Então, é impressionante. O influencer divulga... Poxa, Miguel, eu quero adesivo, fulano divulgou, é assim, assim, pode vir aqui, está tudo certo. Às vezes que é até no mesmo modelo que o influencer tá... Entendeu? Então, assim, é muito forte isso, de você ter uma pessoa que vai indicar o seu negócio e vai vir um monte de clientes sem nem saber, meu amigo, se você é o mais caro, mais barato, se presta, se não presta, só porque aquela pessoa indicou. Então, por exemplo, eu indico um fígado ao molho top, o melhor de Maceió. Você já... Deve ser cliente de você, né? Que você comentou, né? Eu indico lá, meu amigo, pergunta pra mulher o tanto que ela tá vendendo. O povo chega lá, eu quero, que é o fígado ao molho e o suco de laranja deles são perfeitos. O povo chega lá, eu quero o combo do Miguel. O almoço do Miguel. É assim, pergunta pra ela pra você ver. Mudaram até o nome depois de prata. Vende muito lá. Então imagine, o negócio dela, ela não investe no Instagram, apesar de que eu fico... No pé. No pé. Eu sou a Jéssica deles. Aqui, ó. Pá, rapaz, visto. Posta Reels. Pega esse vídeo que eu gravei do fígado, joga no Reels, bota uma música e tal. Eles até fizeram isso. Mas, assim, quantos clientes eu já levei pra eles vender o fígado e o suco de laranja e eles não moveram uma palha pra isso? Tá vendo Foi aí? a minha autoridade que levou os clientes. Então, assim, a custa de quê? Imagine se ele contratasse uma pessoa que é focada de fazer isso, de divulgação, de divulgar para trazer cliente. Primeira dica, pessoal, arrume um digital influencer, né? Arruma um influencer. Que também tem um importante falar. O pessoal contrata um influencer e espera que ele vá vender para você. O papel do influencer não é vender. O papel dele é divulgar. Não adianta o influencer divulgar lá. E você não chega vender. no seu Instagram, não tem nada. Tem nenhum stories lá. Entendeu? Não tem nada, você não responde o povo com agilidade. Fica um monte de gente lá esperando, porque normalmente se você fechar com um grande, vai ser tipo, imagina 1.500 atendimentos para você fazer no dia. Você vai conseguir fazer sozinho? Não vai. Então tem que ter uma pessoa para isso. Então você nem deixa os clientes esperando, nem atende os clientes direito.
aí complica, É né, meu verdade. amigo? Quem tem que vender é você. Então, a dica é conjunto. Se for pagar para um influencer, fechar uma parceria para o influencer divulgar o seu negócio, você tem que vender. Ele vai divulgar. Todo mundo que chegar, você vende. Então, no meu negócio, eu tenho uma problemática para resolver. Porque se eu vendesse essa caneca, meu amigo, eu tava milionário. Por quê? Porque aqui o cliente divulga, o influencer ia divulgar, eu ia vender 1000 canecas dessa no mesmo dia. Um exemplo. Porque é quanto? R$30. É isso? Já o meu adesivo, não. O meu adesivo é 2, 3, 4, 5 mil, 6 mil, 10 mil, 12 mil. Então, é um tipo de produto que a povo diz assim, acabei de ver, me dá um. Não é assim. Então, eu já mapeei isso para... O seu público, Eu né? já mapeei o meu público. Aí eu contrato um influencer X, que tá focado mais ou menos no perfil do meu público. Ele vai divulgar amanhã e eu vou colher o resultado daqui a 3 meses. Então, o investimento Top. que eu faço agora, eu só vou colher de 3 meses. E tem cliente que espera mais de 1 ano e meio. Eu tenho cliente que diz assim, Miguel, eu conheci você através dessa influencer. Eu falei que eu ia fazer com vocês. Quando eu tivesse dinheiro, ia ser vocês. Esperou 1 ano e meio ela fechou. Top. Então, ao retorno, tanto que demorou. Se eu fosse depender dessa cliente, ela vai me comprar. Entendeu? E assim, o engraçado, por exemplo, nesse cliente, vamos ver uma coisa que acaba com o que foi pago para o influencer fazer. Vamos supor que nesse momento o cliente não tinha o dinheiro para fazer com você. E aí ele esperou durante 1 ano e meio. Se durante esse 1 ano e meio o Miguel não postasse mais nada, sumisse... Ia pro concorrente. acabou. E pro Ou concorrente. seja, todo o trabalho que ele teve de pagar o influencer foi embora. Sim, sim. Porque assim, quem mantém a atenção, o desejo O engajamento. do cliente é ele. Exato. No dia a dia é o empresário. Essa é- Ele A sempre paquera, tá né? O lá namoro analisando, ali, exato. né? Então, quando eu vou fechar com influencer, uma dica muito importante também, que eu acho que assim, é difícil você encontrar isso em treinamento, viu? É difícil você encontrar isso de alguém falando abertamente. De você, quando vai fechar com influencer, você tem que entender que, primeiro, ele vai divulgar, vai usar a autoridade dele, e você tem que fazer a sua parte de vender. Inclusive, de continuar engajando com as pessoas que estão vindo, que foi o que você falou. Então, essa cliente só fechou comigo 1 ano e meio, porque eu continuei no Instagram 1 ano e meio todo dia, e ela confiando em mim ali, ó. Tá vendo? Ele tá mostrando o colaborador, ó, ele mostra quando erra, ele mostra quando acerta. Ó, pô, ele tem uma mascota, ó, a Golda, ele tem um cachorro. Ó, ele valoriza a esposa dele, ó, ele ajuda a esposa dele com isso. Então, o povo vai criando confiança, você vai Conexão. gerando conexão, pra um dia essa pessoa vai lhe comprar. Então, é isso que muita gente, às vezes, vacila, porque não tem consistência e acha que vai vender só porque divulgou uma vez. Entendeu? Ô Miguel, e a gente tem clientes lá na nossa carteira de clientes que eles querem fazer, querem botar lá a carazinha nos stories, começar a gravar e tudo, mas na hora de fazer o primeiro stories, dá aquela travada e ele não consegue, ele fica dizendo assim, amanhã eu faço. Amanhã eu faço. O que você poderia dar de dica para essas pessoas que sempre postergam o início dele na vida digital, né? No Instagram, por exemplo? Muito simples, gente. Ninguém vai fazer isso quando as contas não bater na porta. Eu acho que quando chegar no limite do limite do limite, como chegou muitas vezes para mim e para minha esposa, que um oficial de justiça bateu na porta, olha, negão, paga aqui o seu apartamento, senão vai já estar no cartório para leilão. E eu tinha que arrumar 5 mil reais. Então, assim, as pessoas às vezes esperam por um momento desse para fazer, podendo fazer antes. Então, essas pessoas um dia vão fazer. Precisa de uma Jéssica todo dia no pé, faça. E uma oportunidade dessa que ninguém deseja para ninguém, óbvio, de uma cobrança, ver, pô, minha empresa vai quebrar, então vou ter que fazer. Então, um dia ele vai virar chave. Agora, é importante também a gente estar sempre motivando essas pessoas. Eu vejo que muitos empreendedores não ajudam, muitas pessoas nem incentivam e ainda fica torcendo para você fracassar. Entendeu? Então, assim, eu sou um grande incentivador de pessoas, grande incentivador de negócio, onde eu tô. Pode perguntar aí pros cantos que eu ando aí, onde eu tô, eu só vou abrir minha boca se for para ajudar aquela pessoa. Para incentivar, para motivar. Então, tem muita gente aí que me agradece muito. Eu tenho muitos depoimentos legais que, às vezes, eu até falo com a Jéssica, a gente se emociona e tal. Pô, tá vendo aí, velho, o que a gente fez na vida da pessoa? A gente nunca imaginava que essa pessoa... Entendeu? Tem a mulher que fala com ela, Jéssica, vocês dois me inspiram a fazer isso, vocês me ajudaram a gravar, vocês me ajudaram a fazer isso. Então, assim, uma hora essa pessoa que disse que fica enrolando para amanhã, ela vai bater. Agora, se você trabalha com produto que tira foto e vídeo para postar no Instagram, você precisa ter um iPhone, viu?
Isso daí foi algo que eu resisti muito. Comecei gravando com Android, chiando, feio, tremendo, até que eu entendi que eu precisava investir em ferramentas do meu trabalho. Sim. E o iPhone hoje é uma ferramenta do meu trabalho. Tanto que todos os meus colaboradores hoje fazem questão de ter um iPhone. Porque eles abraçaram a causa da empresa, muitos precisam filmar o antes e depois, por exemplo. Tem que ter um iPhone. Então, o iPhone é importantíssimo, até para você ter essa coragem de gravar. Quando você grava no Android, o vídeo fica todo feio, todo chiado. Já lhe desmotiva, porque você já viu que está perdendo qualidade. Uhum. Quando você grava no iPhone, ele deixa até mais bonito, né? Então fica até mais fácil. E até legal você falou essa questão do iPhone, que ele já vem de encontro à nossa próxima pergunta para você, que é a questão da tecnologia. Certo. O que é que tem de tecnologia na Imensa Adesivos assim, que te ajuda no dia a dia a agilizar seu trabalho? O que é que tem de diferencial para um concorrente A, B ou C ou algo assim que se utiliza? Eu acho que assim, eu utilizo muito das redes sociais, certo? E de servidores. Por exemplo, a gente faz o nosso controle de grupo, de coisa de cliente, tudo no Discord, que é um servidor de jogo, que é uma tecnologia diferenciada, mas a gente utiliza o Discord para organizar as nossas pastas, para organizar os grupos que a gente salva os arquivos dos clientes, porque o Discord ele fica nas nuvens. Então, qualquer lugar que o nosso colaborador tiver, por exemplo, entra no Discord e vai ter acesso a essa informação, por exemplo. Legal. Então, o Discord, você tem como salvar uma pasta no seu computador nas nuvens. Lá na empresa a gente tem, o meu pessoal também tem. Mas o Discord é diferente, porque na casa do cliente, um colaborador tira uma foto, joga no Discord e todo mundo vai ver e já está registrado no grupo do cliente. Se eu formatar o meu computador, ou perder os meus arquivos, ou fazer qualquer coisa, eu entro no meu login e vai estar tudo lá. Então, tem os históricos dos meus milhares de clientes no Discord, no Telegram. A gente usa os robôs de Telegram para fazer agendamento, entendeu? Para fazer esses lembretes, para fazer muita coisa. A gente usa principalmente as próprias redes sociais para ajudar no nosso negócio. Então, assim, de tecnologia, é como eu sempre falo para todo mundo, né? Todas as empresas vão ter diferencial. Todas elas vão ter qualidade, todas elas vão ter um monte de coisa. Mas poucas vão ter um bom atendimento e vão ser verdadeiros com os clientes. Então, para mim, hoje, é o meu principal diferencial. Não é tecnologia, não é produto, não é adesivo, não é tinta, não é nada. É o atendimento e é como eu sou verdadeiro com os clientes. Isso é o meu diferencial, entendeu? Top. Parte de tecnologia, eu acho que essas partes da rede social e plataformas de servidor como o Discord e o Telegram ajuda muito para organizar e substituir um Trello, por exemplo, que é limitado em algumas coisas que você consegue fazer no Discord bem melhor. Então, assim, é top mesmo. Legal. E agora a gente vai falar naquele assunto muito polêmico, né? A concorrência. Certo. Como é que você lida com a concorrência no seu setor, Miguel? Comentei já um pouquinho sobre isso, né? Eu acredito que sinceramente, eu não tenho, assim, receio, não deixo de dormir, não tenho problema nenhum com concorrente, porque eu já abracei lá atrás, em 2015, 2013, 2014, esse lance de que concorrente é todo mundo, mesmo que não seja do meu ramo. Então, eu nunca tive esse problema, mas eu sempre fico atento, né? Inclusive, até indico alguns concorrentes, porque quando eu vou falar de preço nos stories, eu sempre falo todo dia, eu tô ali nos stories falando alguma coisa. E quando eu vou falar de preço, eu faço questão de falar que eu tenho o valor mais alto de Maceió. Você tem até isso no Instagram, né? Eu tenho isso na bio. Eu tenho na bio, assim, tem o orçamento mais alto. Uhum. E nessa hora que eu falo do orçamento de preço, eu falo, se vocês quiserem preço baixo, é só você ir no Google, no LX e achar o meu concorrente. Eles estão lá, tem uns que cobram metade do preço. Uhum. Então, se eu cobro 1.000, eles vão cobrar 500. Agora, o que eu entrego aqui, eles não vão entregar lá. E se um dia eles igualar a mim, eu vou ter que buscar superar. Então, assim, com concorrente, eu sou muito tranquilo, né? Muitos, inclusive, eu que indico, porque, vai buscar lá o cara, cobra metade. E tem gente que quer pagar preço baixo. Sim. Aí vão lá. E muitos eu conheço também, são amigos meus, colegas, e eles comentam, rapaz, veio uma mulher que tentou fechar com você, mas como você era alto demais, ela veio pra mim e eu fechei. Porque não é seu público também. Certo, e não é entendeu? seu público, né? Isso, a questão de público é importantíssimo. Eu vi um vídeo uma vez, um cara no YouTube, um brasileiro que mora na Rússia. E ele falou, você que tem negócio, você tem que definir um público. Você não pode querer vender para um e para o outro ao mesmo tempo. Você tem que definir onde você quer buscar cliente. Uhum. Então, antes, eu vendia para todo mundo. Hoje, eu direcionei o meu público para quem busca essa qualidade no atendimento, no produto e nessa questão, em pagar esse preço. Então, quem não quer pagar isso e ter acesso a esses benefícios, vai buscar outra pessoa e está tudo certo. Eu não estou preocupado. E é uma coisa que eu aprendi muito com meu pai, é não dar valor ao dinheiro. Eu não dou valor ao dinheiro.
Nunca me preocupei em ter dinheiro. Quando eu tava com a Jéssica vendendo flávio, vendendo tudo, que a gente tava atrás de pagar as contas, eu queria ganhar dinheiro para pagar minhas contas, mas eu não colocava dinheiro acima de tudo, não. Eu não vendia a todo custo. Que é uma coisa que muitos influenciadores estão fazendo agora, em troca de dinheiro, tá vendendo alma pro demônio, indicando coisas que outras pessoas estão se prejudicando para eles ganharem dinheiro. Eu não sou assim. A gente tava falando até sobre isso nos bastidores, né? Entendeu? Então, assim, eu sou muito tranquilo quanto a isso. Não vou vender a todo custo para ganhar dinheiro. Eu faço o meu trabalho. Os concorrentes que quiser se inspirar e vir também para esse lado, até ajudar, eu posso ajudar também, não tem problema, porque eu já entendi que se eu encontrar, hoje eu não tenho, mas se eu encontrar um concorrente no mesmo patamar que eu, vai me forçar a evoluir. Com certeza, né? Então, é polêmico, concorrente, eu nunca vi como polêmico, tá? Mas quem tem concorrente aí, né, você que tem concorrente aí que está assistindo esse podcast, que com certeza você tem, e não é melhor do que ele, busque aprender com o seu concorrente. Veja o que é que ele está fazendo de bom e você busque ser melhor. Então, sempre vai ter alguma coisa para a gente aprender e evoluir. Então, concorrente eu vejo dessa forma. Você tem um planejamento dentro do seu negócio, né? Como é que você faz o gerenciamento desse Miguel, que é o Miguel que é influencer, o Miguel que é gestor, você delega? Como é que você faz a organização ali no dia a dia da MS Adesivos? Tem que delegar, né? Porque chegou um tempo que eu não conseguia mais fazer nada sozinho. Então, a parte boa que eu acredito que no caso de vocês é a mesma coisa. Quando a gente começa a fazer um negócio, que é você sozinho, eu, empresa, né? Você faz tudo. Então, essa é a parte boa, porque você aprende a fazer tudo da sua empresa. Então, quando eu comecei, eu fazia a visita, eu fazia a criação, eu fazia a impressão e fazia a aplicação. Então, chegou um tempo que eu não conseguia mais fazer bem isso. Então, eu deixava de atender bem. Aí, quem é que entrava? Jéssica entrou. Aí, chegou um tempo que nem ela estava aguentando mais. Então, aí tem que contratar mais uma pessoa. Aí, tem que começar a delegar. Então, hoje a gente tem um time pequeno. Porém, para o que eu tenho hoje de demanda, eu preciso de mais pessoas. Tanto que eu já deixei a dica aqui, né? Você quer trabalhar, a gente tem oportunidade em Maceió. Estou aqui também à disposição, mas hoje eu preciso de mais pessoas, porque eu não dou conta da demanda. E eu deixo de investir em influência, eu deixo de investir em propaganda, porque se eu investir, não tem como eu atender. E aí vai contra tudo aquilo que você preza no seu negócio, né? Exato, que é o bom atendimento. Exato. E inclusive acontece isso. E eu fico super chateado e compartilho nos stories. Galera, estamos com o WhatsApp congestionado, o atendimento não está no nosso padrão. Vocês estão com razão, porque a gente fica lá, às vezes demora, porque é muita gente. Então, eu mesmo compartilho que eu estou insatisfeito com isso e vou buscar meios de resolver. Entendeu? Porque a gente está numa situação de que tem muita demanda e o nosso time não consegue atender. Então, tem que aprender a delegar. E, principalmente, confiar que vai dar certo, né? Porque se você delegar e não confiar na pessoa, fica complicado. Então, assim, quebrei muita cara, né? Muitos colaboradores saíram da minha empresa, né? Porque diversos motivos, um já roubou, outro fez não sei o quê, outro... várias situações. Tem as maçãs, né? As podres e as boas, né? Mas até chegar no limite, eu tô confiando nessa pessoa. Inclusive, o último que furtou o valor da empresa, eu não ia demitir ele. Se ele, de fato, quisesse continuar, eu ia ignorar o que passou e ia focar dali pra frente. Então, o bom é que Deus é tão justo com a gente que ele mesmo faz com que essa pessoa se distancie. Então, não foi nem eu que precisei pedir para ele sair. Ele mesmo que pediu para sair, né? Então, assim, é uma situação que é complicado, essa parte de colaborador, de delegar, de planejamento, mas é algo que a empresa de vocês me ajudou muito no meu negócio, porque eu não sabia precificar. Eu achava que a minha margem de lucro era uma coisa. E, meu Deus do céu, chega a dar dó. E a minha margem era outra, porque esse cidadão aqui me apresentou uma planilhazinha, né? E Te essa ajudou, planilha, né? Misericórdia, me ajudou, fez eu não dormir, fez muita coisa, mas assim, foi importante, porque através dessa planilha eu entendi precificar o meu produto, a entender o meu negócio, para daí eu saber trabalhar com meta, qual é o colaborador, quanto ele ia buscar no mês, porque até então eu estava muito bem obrigado, porque a minha empresa crescendo. Na pandemia, cara, a gente contratou 3 pessoas. Na pandemia, não afetou nada no meu negócio, pelo contrário, a gente cresceu. Todo mundo entendeu? Em casa olhava pra parede e rapaz, Entendeu? merece um adesivo. Merece um adesivo. Então, a gente cresceu muito nas redes sociais, a gente vendeu bastante, a gente contratou pessoas por conta da pandemia. E essa parte de planejamento, para mim, me ajudou bastante a planilha de vocês e o serviço que vocês oferecem, porque agora eu tinha quanto eu tenho de imagem e agora eu preciso bater meta, que antes eu não tinha, porque eu só crescia.
Mas eu crescia quanto? Sim. Eu não tinha essa informação. Boa. Entendeu? Então, quando vocês fizeram aquela planilha, que me falou, aqui, Miguel, sua margem é essa. Inclusive, se puder compartilhar, se eu puder compartilhar a questão de imagem e tal, você falou, Miguel, a média das empresas tudo é 15%. E eu jurava que eu tinha 50%. Entendi. Entendeu? Então, assim, foi trágico, que eu fiquei triste. Mas me ajudou muito. Aí, pô, então eu não tenho 50, cara, eu tenho 15. Então agora eu preciso bater a meta. Agora, se eu vender a 20, eu tenho que vender 40. Você tava perdendo dinheiro sem saber, né? Perdia dinheiro sem saber, apesar de estar crescendo, mas era porque eu estava faturando bem mais. Então, hoje, assim, eu consigo bonificar melhor o meu colaborador, porque agora eu tenho um norte para saber assim, ó, se tu bater essa meta, eu lhe bonifico. Você sabe até quanto pode bonificar Quanto para não posso ferir o seu bonificar. negócio. Exato. Então, assim, foi primordial essa questão da planilha, do serviço de vocês para o meu negócio. Inclusive, super indico para todo mundo. Você está ciente disso, que já pegou cliente que eu indiquei lá Sim. e foi. Sabemos disso. Sabe, né? Com então, certeza. assim, todo canto que eu vou, porque mudou muito. É outro nível quando você... É importante também não saber disso no início. Porque se você saber disso no início, você desiste. Porque se eu soubesse que quando lá atrás, quando eu estivesse vendendo flau, que eu ia ter um lucro de 15% de R$3, bicho, eu tinha desistido. Entendeu? Porque a pessoa vai na conta de padeiro. Ó, Sim. fiz 100, vendi 200, ó, pega 100 e paga a conta de luz. Mas quando você vai botar que é 15%, pô, dos 100 tem que tirar 15. Total. Aí sim. dos 15 é que eu ia usar para pagar a conta de luz, aí tem condição. Então, Mas assim, tem que vender muito mais flau, né? tem que vender muito mais flau, essa é a conta. Tem que faturar mais para aumentar o lucro. Então, assim, no início, eu acho que é interessante você nem saber. Mas chega um tempo que você botou um colaborador, 2, você tem que ter esse acompanhamento Tem que com ter o você, número do né? negócio nas mãos. Porque senão dá ruim. Ô, Miguel, a gente falou há alguns instantes atrás a respeito de algumas características do empreendedor. Que uma delas é a questão de se adaptar, né? Que é uma característica que a gente julga que vocês possuem. Fora essa característica de adaptação, você como empresário hoje, o que é que você vê que é uma característica que todo empreendedor tem que ter para que o negócio dele dê certo? Eu acredito que não desistir do negócio é o primeiro ponto, porque eu vejo muita gente desistindo. Isso é uma característica que tem que ter, que é a questão da resiliência, né? Você não desistir é você ser resiliente. Então, é muito importante você acreditar no seu negócio e manter firme ali até dar certo. Claro que, no meu caso, eu sempre busquei ter um plano B. E é algo que eu vejo que muitos empreendedores aí que têm resultado, no começo também tinha 2 planos. Porque para não ficar tudo em um só e no nada dar ruim você ficar a ver navios. Então, acho que uma coisa que o empreendedor tem que ter é resiliência e buscar sempre, pessoalmente no início, ter um plano B. Até um dos 2 dar certo. Porque às vezes, por exemplo, já pensou se a sopa desse certo, eu ia estar com a sopa. Sim. Eu ia estar com a sopa, tranquilo. Entendeu? Mas foi o adesivo que deu certo, então fecha a sopa, foca aqui. Então, assim, o plano B é importante, eu vejo que muita gente tem. E principalmente não desistir, né? Porque é muito difícil. A sua família não vai ajudar. Seus amigos não vão lhe ajudar. Então, assim, você vai... É sozinho. É uma caminhada só. Você vai fazer só. Então, você tem que entender. Quer abrir o seu negócio, entenda. Você vai fazer o seu negócio sozinho. Não espere pai, mãe, marido, mulher, namorado, primo, amigo. Ninguém vai lhe ajudar. É você sozinho e Deus. E depois é que as pessoas começam a chegar, depois que você está indo bem. E aquela história, né? É muito mais fácil um cliente virar seu amigo do que um amigo virar seu cliente. E isso ocorre com a gente também. E assim, normalmente as pessoas que são próximas, que querem o nosso serviço, que são já colegas, amigos, normalmente eles querem ou de graça ou quase de graça. Ou quase de graça. Então, assim, não ajuda, né? Porque se ele for contratar um outro profissional, ele vai pagar o valor correto. Sim. Mas como ele lhe conhece, tal, que aquele desconto, então, realmente, contar com a ajuda de quem é próximo de você no início não é uma boa opção. É difícil. E às vezes nem é no início, né? Por exemplo, agora minha irmã tá lá em Água Branca, fez um adesivo pro carro. Sim. E eu trabalho com adesivo. Então, assim, a minha irmã contratou a empresa de lá, mas o bom é que gerou negócio Gerou lá, né? renda, Gerou né? renda na região, tá perfeito. Vou perdoar porque ela não mora aqui. Mas se ela morasse aqui, eu ia bater na casa dela, ia arrancar o adesivo e ela ia pagar pra gente fazer. E não ia ter Porque, desconto. tipo, e não ia ter desconto, porque é absurdo. Você ter alguém na família que você não acredita no seu Sim. trabalho.
Então, assim, eu nunca esperei nada do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da Jéssica, nem de ninguém. Eu fazia o meu, entendeu? Focado no objetivo, ciente que ia dar certo, que vai dar certo. E hoje, não deu certo, eu tô em construção. Já crescemos bastante, mas eu vou chegar muito mais longe. Sem depender de ninguém. Não quero a aprovação de ninguém, ajuda de ninguém. Claro que se ajudar, perfeito. Mas eu não vou ficar sentado esperando. Eu vou buscar fazer acontecer, entendeu? Você já teve algum sócio, Miguel? Você sempre empreendeu sozinho? Eu tive o sócio a minha esposa, né? Então, a minha esposa, ela é sócia em tudo, nada no papel, mas em tudo na verdade ali. A pergunta que não quer calar. Como é a sociedade com a esposa do dia a dia? Tá vendo essa aí já? É essa boa, aí foi uma viu? Cutucadinha não, aí. essa daí é boa, porque é um conflito muito grande. Não, E às vezes a pessoa acaba misturando. Acaba, isso é fato, vai misturar mesmo, né? Vai rolar muitos conflitos. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro, né? Graças a Deus, com a minha esposa, ela sempre me incentivou a buscar coisas que, pra mim, eu agradeço muito que deu certo. Se fosse ao contrário, tava lascado. Porque se fosse ela me ouvindo, tava lascado. Então, assim, tudo que ela falou pra agregar foi dando certo e a gente começou a crescer. Mas é muito difícil. É muito difícil você saber separar uma coisa da outra. Entendeu? Sim. Então, assim, um quer uma coisa, outro quer outra coisa. Um quer ir para um canto, outro quer ir para outro canto. E aí tem que ter um bom senso, tem que conseguir casar. Graças a Deus, com a MS Adesivos, começou a dar certo. A Jéssica começou a voltar para o ramo dela de acessório, roupa, etc, etc. E começou a dar certo. Então, hoje a gente tem 2 empresas. Tem a empresa MS Adesivos, que eu jogo duro aqui sozinho, e ela já não participa mais, porque ela está focada 100% na empresa dela. E quando é para um dar pitaco no outro, é para ajudar. Então, no caso dela, ó, já faz isso, chama esse fulano. Aí ela vai e faz na empresa dela e dá certo. Aí ela, ó, Miguel, isso. Então, assim, hoje eu não tenho mais esse problema. Tudo que eu tenho de problema na empresa, ela às vezes nem sabe. Por quê? Porque eu consigo resolver sozinho. Então, já não levo isso para dentro de casa. Hoje a gente tem esse controle. Meu escritório já não é mais em casa, porque antes eu tinha um escritório em casa. Então, ficava lá trabalhando em casa, aí misturava as coisas, misturava os assuntos, aí queria fazer uma coisa ou outra, eu lá trabalhando. Então, hoje eu tenho um escritório fora. Quando eu vou para fora, tanto que eu disse, eu estava aqui nesse prédio esses dias, comecei aqui de 11 horas, fui chegar em casa 4 horas da manhã, trabalhando aqui. Entendeu? Então, assim, quando eu saio de casa e eu volto para casa, o trabalho morreu ali. Em casa já não é mais trabalho. Aí é lazer, eu vou sair com a cachorra, com ela e etc, etc, entendeu? Então, graças a Deus, hoje, no início era bem difícil, que um dá uma opinião, outro dá outra, e chocava. Pô, vamos fazer isso aqui. Ah, não funciona. Ah, vai isso aqui. E ficava chocando direto. Mas hoje a gente já conseguiu dividir, porque ela tá indo muito bem obrigado na empresa dela e eu vou indo muito bem obrigado na minha, entendeu? Então, hoje ela é sua mentora e você é o mentor dela. Exato, né? Temos essa sociedade por estar junto, mas assim, no papel não. Mas também não quero ter sócio. Também não acredito em sociedade, assim. Eu acho que dá para eu construir só, né, com a gente indo construindo. Eu não acho legal ter sócio, não. Se eu tivesse... Eu já tive, né? Sim. Muita gente já perguntou se queria vender, não sei o que, a marca é registrada, então já agrega um valor na marca e tudo. Com certeza. Então, assim, não é correto? Que é um serviço novo que vocês colocaram, né? Sim. Então, assim, exatamente. Agrega muito valor na sua marca quando você registra. Inclusive, eu já consegui tirar um monte de Instagram com o nome MS Adesivos do Instagram por conta do registro. Top. Porque não precisei nem ameaçar nem nada. Só falava que eu já tinha um registro, que aí foi um menino que instruiu. Que eu já tinha um registro, etc, etc. Se possível, mudar o login para outro nome. Então, assim, já melhorou pro meu negócio. Porque antes a gente tinha 40 MS Adesivos, agora só tem 10. Às vezes a pessoa vai procurar um MS Adesivo, tem um monte lá. 1 milhão. Entendeu? Pois é. E aí, como é que faz? Então, quanto menos ter nome ali, melhor para a pessoa encontrar você mais rápido. Então, assim que eu registrei, foi a primeira coisa que eu fiz. Foi no Instagram aqui, sai mandando mensagem para tudinho. Tira. Os que estão hoje é porque eu acho que perderam a conta e tal. Ainda tem uns lá, MS Adesivos. Mas a maioria já mudaram. Legal. Inclusive, Miguel, quando a gente começou com esse novo serviço de registro de marcas, a gente mapeou todos os nossos clientes. Foi. A gente foi e olhou todos. Vou pegar o MS Adesivo agora aqui. Agora, Chegou lá aqui com já ela. uma venda certa. Quando eu cheguei, eu disse, Miguel, tá no Instagram, vai ser uma venda certa. Ele vai querer registrar. Quando eu cheguei lá, já tá registrado. Mas olha, uma coisa séria nisso. A gente tem hoje em torno de 150 clientes. Se eu disser a você, menos de 10 tinham registro da marca. De 150. Eu acredito e fico surpreso porque eu ia chutar 5. Pois é, eu não acredito, eu disse, são poucos, cara, e tem gente lá que, tipo, tem empresas muito grandes, sabe, que tem faturamento, assim, de mais de milhões,
Sim. E não se preocuparam com essa questão do registro da marca. Sim. Então é importante, pessoal, para você que tem seu negócio, registrar sua marca. Sim. Porque só é dono da marca quem registra. Então, se você está utilizando uma marca e não está registrada por você, pode até correr o risco dessa marca já ser registrada por outra pessoa. E você, na verdade, está plagiando. Sem saber, mas está. Essa pessoa só vai saber disso quando alguém bater na porta dela lá e falar assim, ó, se tu não mudar aqui a sua marca todinha, você vai ganhar um processo. Aí a pessoa vai entender que ela vai ter que trocar fachada, cartão, pasta, sacola, tudo, adesivo de ônibus, adesivo de carro, Instagram. Aí ela vai entender o custo que ela vai ter por não ter a marca registrada. E o pior de tudo isso é a cartela de clientes, que você vai mudar o nome, o cliente fica assim, mudou por quê? Aconteceu alguma coisa. Já tem essa desconfiança. Até no Instagram, para achar depois é difícil, quando você muda para outro nome. Entendeu? Então, quanto mais conhecida a sua empresa for e não tiver o registro para fazer a migração, se um dia alguém botar você para mudar, vai ser mais prejuízo e mais difícil. Então, é melhor fazer antes. Eu, quando criava logo, era a primeira coisa que eu falava para os clientes. E eles não registravam. Eles não registravam. Deixa para depois, Porque não vai chegar esse dia de bater uma pessoa lá e dizer assim, você tem que mudar. A Jéssica passou por isso. Ela fez isso com o cliente. Porque ela tinha uma loja de roupa, a mulher pegou a mesma marca dela e ela tinha começado o registro, mas não continuou. Ela encerrou no meio, mas já tinha começado lá. Sim. Aí abriu uma loja com a mesma marca dela no mesmo bairro. Já aconteceu com o Aí, cliente, por ela ter dado o início do registro, ela falou com o advogado lá, vá lá e diga pra ela que você já começou o registro, que ela tem que mudar. Aí ela foi lá e a mulher mudou. Mas, tipo, se não fosse isso, ia ficar duas empresas no mesmo bairro, é uma confusão. Ou até pior, né? Vai que a outra mulher registrasse primeiro que ela. Exatamente. E ela já tivesse iniciado. E ela já tinha sacola, cartão, adesivo, cliente, fachada de loja, cliente muito mais antiga que a mulher, 10 anos antes. Imagina se a mulher registrasse. Que falta de criatividade também, né, gente? No mesmo bairro, né? Então, mas é isso aí. É como eu sempre falo, o mundo é cão. Você não pode esperar nada de bom das pessoas. Se puder abrir uma empresa do seu lado e botar você para quebrar, o povo vai fazer isso. Não adianta querer que vão fazer diferente. Ô Miguel, e nessa vinda sua para cá, para Maceió, você sempre teve esse sonho do empreendedorismo de poder desfrutar de coisas, ter uma vida mais, vamos dizer assim, mais confortável, né? O que é que você pode dizer? O que é que a MS Adesivo te proporcionou hoje, assim, a sua maior conquista, que foi proporcionada através da MS Adesivo? Se você pudesse explicar pra gente qual seria. A minha maior conquista hoje com a MS Adesivos foi qualidade de vida, cara. E assim, paga um preço muito alto por isso. Porque a gente saiu de um apartamento que quase o oficial de justiça ia levar, que a gente tava liso, para um bairro hoje que é top, que é a Ponta Verde. Sim. Que ali não é qualquer pessoa que mora ali. A gente sabe que tem um custo altíssimo de morar ali, mas a gente conseguiu mudar focando em ter mais qualidade de vida. Então eu queria ter menos trânsito na minha vida, eu queria sair um dia para correr na orla, eu queria sair um dia para andar com a minha cachorra sem precisar passar 3 horas para chegar no lugar. Então, quando eu morava no Antares, era todo dia. Trânsito de manhã, trânsito de noite. Se eu quisesse sair de casa, tinha que pegar trânsito para ir para algum lugar, porque onde eu morava não tinha nada para você fazer ali, a não ser uma lanchonetezinha, uma coisa ou outra. Ou seja, não tinha praça, não tinha orla, não tinha cinema, não tinha nada. Então, todo canto que eu quisesse fazer, eu tinha que me deslocar e já gastava tempo só no trânsito. Sim. Então, era uma coisa que eu disse assim, quando a nossa empresa começar a dar certo, uma coisa que eu vou investir é qualidade de vida. Eu quero ter tranquilidade, chegar em casa e usufruir da orla, que é algo que eu sempre falo para as pessoas. Às vezes, Jarson e Isabela, Isabelle, né? A gente trabalha tanto para conquistar as coisas e chegar lá, você não usufrui. Por exemplo, aqui na Orla de Maceió tem um monte de gente correndo uma hora dessa, não tem? Tem. Tudo morador de 8 bairros. É verdade. Você acredita? Porque os moradores dali estão dentro do apartamento só olhando o povo passando e não desce. Aí, ou seja, trabalha a vida inteira para comprar um apartamento e chega lá, não desce nem na orla para andar. Aí fica reclamando que não viveu, não sei o que. Ou seja, eu sou daquele que se eu comprei um carro, eu vou gastar o pneu dele até chegar no arame. Eu vou usufruir. Se eu tô morando ali agora na Ponta Verde, eu vou usufruir de tudo. Então, eu usufruo da praça, eu usufruo do bairro, eu vou pra orla, eu corro na orla, eu vou passear, fazer nada com ela. Não vamos andar na orla, ando na orla. Por quê? Porque eu sempre falo pra ela, se a gente trabalhou e lutou pra estar aqui, no mínimo que a gente tem que fazer é usufruir onde a gente tá morando. E paga o preço por estar ali, né? Paga o preço, todo mês tá lá o preço chegando para pagar, então é bom que vai reforçando. Ó, tá vendo aí, ó, tá saindo, então vou pra praia agora. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que aprender a dar valor. É onde você tá, usufruir do seu bairro, da sua casa, dar valor aos empreendedores que estão ali, porque eu
Quando eu vou jantar, eu dou valor ao pessoal do treino, que graças a Deus tem uma galera lá que tem uma comida sensacional. Então, eu vou lá e dou, inclusive, a estratégia que eu uso. Fica a dica aí para vocês começarem a fazer também para ajudar mais gente. Peço a coca em um, a macaxeira no outro e o refrigerante em outro. Eu já ajudo 3 trailers. Então, assim, faço isso direto. Ontem a gente tava lá, não foi? Do mesmo jeito. Eu peguei o coco no cara, ela pegou a coca em outro, eu peguei a macaxeira no outro. Então, já ajudei 3 trailers de uma vez só. Mas eu valorizo a galera que tá ali. Eu não deixo de sair dali da Ponta Verde para ir comer lá no Graciliano. Eu como lá. Pra valorizar a galera de lá. Com certeza. E sou a Jéssica deles também. Todo dia aqui. Grava no Instagram, posta. Um dia eles vão postar. Hoje nenhum tá bem lá. Todo dia eu não posto, faz nada. Um dia vocês vão fazer. Tem que melhorar, né? Espero que vocês não esperem quebrar o trailer de vocês pra fazer isso, né? Comece antes. Faça igual a mim, não. Entendeu? Você é um cara que motiva e inspira as outras pessoas, né? Como é que você se mantém motivado quando você tá ali meio desanimado? Cara, vou dizer, viu? O meu pai você vê, ó. Eu não lembro de uma brincadeira com meu pai. Eu não lembro do meu pai, só 2 vezes que eu tava doente no hospital, passei 3 dias internado, ele chegou com um brinquedo lá pra tapear, porque eu acho que ele achava que eu ia morrer. Pra tapear e me deu os brinquedos lá. Mas eu não lembro de absolutamente nada de brincadeira com meu pai. Eu não tive, como criança, tipo assim, sai com meu pai pra tal canto e tal. Quem teve isso é privilegiado. Eu tive, mas não lembro. Certo? Minha mãe disse que quando eu era pequeno, ele saía comigo no cavalo, fazia as coisas tudo. Mas o meu pai e minha mãe, que abriu mão de todos os sonhos dela para cuidar de 6 filhos que o meu pai teve com a esposa e os 4 dela, que é comigo 4. Então, foi 10 crianças que minha mãe assumiu e abriu mão de todos os sonhos dela para ajudar o meu pai a cuidar dos meninos e ninguém morrer de fome e nem deixar de estudar. E ela conseguiu. Então, eu sempre vi nos meus pais uma motivação enorme para não desistir. Meu pai não deixava de trabalhar e minha mãe não deixava de cuidar de ninguém. Então, principal motivação são os meus pais. Mesmo sem falar de negócio, mesmo sem eles nunca terem me dado um conselho de nada, mesmo sem eles me dar presente de nada, eu vendo o que eles fez a vida inteira, já me serve como motivação. E na internet eu busco seguir pessoas que também motivam. Então é o Dr. Baracate, é o Pedro Superti, são essa galera aí que eu sigo, que são pessoas que às vezes é nicho, nada a ver do meu, mas são pessoas que sempre estão ali motivando a galera, incentivando. Inclusive, algo que eu faço e indico para todo mundo ter um seu Instagramzinho, usa aquilo aí como uma ferramenta para melhorar a sua vida. Tem gente que só segue página de fofoca, mas não segue ninguém para motivar. É verdade. Então, eu é o contrário. Se eu seguir, eu sigo página de fofoca. Mas a maioria é de motivação. A maioria são empreendedores, pessoas viajantes, que eu quero viajar pelo mundo todo e tal. Então, são pessoas que viajam, que passou pela mesma dificuldade e tal. Tipo, a gente começou agora a treinar e focar na academia através de um cara que foi um brasileiro aqui de Caruaru, de Pernambuco, que viajou todos os países do mundo e é recordista do Guinness Book. É o brasileiro mais rápido a visitar todos os países. E ele que me incentivou a voltar para treinar. Porque mesmo viajando, o cara todo dia ele vai treinar. Entendeu? Então, só seguir essa galera que motiva, que tem muitos. Inclusive, eu e a Jéssica, por exemplo, é uma das pessoas que sempre está lá buscando fazer com que a galera melhore e evolua, entendeu? Então, a motivação eu tiro do meu exemplo como da minha família e das redes sociais eu filtro quem de fato está ali para motivar e me ajudar. Então, foco muito nisso, gasto muito tempo nisso, porque é importante também manter motivado. Mas desistir eu já pensei bastante, viu? Já pensei bastante. Quando eu estava lá atrás, sem dinheiro, eu nunca pensei em desistir. Mas depois que a gente começou a faturar e eu comecei a contratar colaborador e pessoas, nesse momento eu estava pensando em desistir. Ficou mais difícil, não Ficou foi? mais difícil, cara. Porque quando era só eu e a Jéssica era maravilhoso. Fica mais difícil. A gente chorava junto, reclamava junto, mas era só nós dois. Agora quando vem 2 pessoas, rapaz, assim, e não sei o quê, e cliente no ouvido, aí fica ruim. É verdade. Então assim, pensar em desistir eu já pensei, mas nunca para concretizar mesmo. Porque eu sempre voltava e dizer assim, pô, já venci tanto. Vou desistir por causa de uma bobagem dessa. Já passei tanta necessidade para passar por uma situaçãozinha dessa e não resolver. Então, assim, eu sempre volto o que a gente fez lá atrás e é o que eu falo sempre para ela. Rapaz, a gente já teve quase perder o apartamento. Já estava no cartório. Vocês estão sabendo o passo a passo de um leilão? Quer que eu diga? Primeiro você recebe uma notificação dizendo para você pagar o débito. Se você não pagar, aí vai para o juiz, para o oficial, aí ele vai na sua casa, vai para o cartório.
Ele vai na sua casa, avisar que está no cartório e vai dizer, ó, se você não pagar em X dia, vai sair do cartório pro leilão. E o valor que vocês pagaram do financiamento, vocês não vão ser restituídos. Vai ficar tudo lá. E você vai perder tudo que pagou e vai ficar sem casa. E vai ficar com débito. E vai ficar com débito. Então, esse é um passo a passo para um oficial de justiça bater na tua casa. E a gente deu um jeito. Então, tipo assim, isso foi o pior de tudo que a gente passou. Nunca passamos por uma situação disso. Então, assim, hoje não tem nada que me abale, não, cara. Hoje, assim, a Jéssica fica até com raiva porque eu não fico puto. Porque eu não me abala. Nada, 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 nada. Se eu precisar demitir todos os meus colaboradores, precisar fechar a empresa e começar tudo de novo, eu vou fazer feliz. Porque o pior a gente já passou, entendeu? Verdade. Legal. Então, pessoal, fica a dica, viu? Se tá no Instagram, não segue só página de fofoca. Segue também pessoas que possam, de alguma forma, contribuir e ajudá-los a melhorar, né? Miguel, e para encerrar nossa conversa de hoje, que foi muito produtiva. Mas já passou muito quanto top, tempo, hein? Há quase 2 horas, acredita? Poxa, top. Me fala um pouquinho, me fala não, né? Me diz algumas dicas que você pode passar para aquela pessoa que está iniciando agora, seja também numa empresa de adesivos igual a sua, ou seja em outro negócio, o que é que ela tem que fazer, qual o caminho que ela tem que trilhar para poder dar certo esse negócio? Ó, o caminho que ela tem que trilhar, na minha opinião, é ela trabalhar até dar certo. Independente se tem apoio ou não, às vezes muitas mulheres têm dificuldade porque começam a fazer, o marido não apoia. Eu já conheci tanto mulher como homem que a mulher sonha e o marido bota ela para baixo. Ou o cara que sonha, igual um cara que queria comprar uma van, tinha uma Doblo e queria comprar uma van, e a mulher bota ele para baixo. Então, não é para ele comprar não, a van eu já disse para ele, não sei o quê. Então, assim, as pessoas não vão lhe ajudar no processo, você vai traçar isso sozinho. Eu bato muito nessa tecla, porque independente de estratégia que você aprender, de curso que você fizer, isso é que vai impactar para você continuar, é entender que você vai estar sozinho no caminho. E ninguém vai lhe ajudar nisso. Então, eu acho que o principal, o que a pessoa precisa fazer é justamente não desistir e botar para fazer acontecer, até você conseguir pagar suas contas. Então, meios de fazer isso tem. Né? Se você precisar ir de mim para lhe ajudar, fale comigo no Instagram, fale comigo no WhatsApp, eu dou dica para todo mundo de graça, falo tudo sem precisar, eu vou estar lhe ajudando. Se você não conta com alguém da sua família, ou não tem uma esposa top como eu tenho, ou um marido top como o Jarison é seu, tem alguém que vai lhe ajudar, porque vai ter. É isso que você precisa. Porque o produto, com certeza, você vai escolher um produto que dá para vender. E se dá para vender, dá para você conquistar qualquer coisa. Então, o que eu posso sugerir para a pessoa é aprender a vender. Vender é importantíssimo. Para mim, é uma profissão a melhor do mundo. Eu não vejo a hora de eu ter um filho, porque eu vou botar ele para vender. Vou sair com ele para vender flauta, bombom na rua. Sopa, sapatilha. Qualquer coisa. Por quê? Porque vender é surreal. É a alma. É o que move o mundo. É top. A venda. Vender, se você sabe vender, você vai ser um colaborador que vai ganhar mais dinheiro. Se você sabe vender, você vai ser um empresário que vai ganhar mais dinheiro. Porque vender é uma ferramenta muito top. Tem muito curso de graça no YouTube. Tem a empresa de vocês para ajudar na gestão do negócio. E tem cursos pagos, inclusive, gente. Ó, dezembro agora vai ter o Tracto Show, que é um evento de empreendedorismo, não sei se vocês estão na parceria com eles, que é top. Aqui em Maceió, um cara que, quando eu estava na faculdade, ele era referência na faculdade de design, em motion design, que é o Paulo. Na época, ele trabalhava na Califórnia. Top, o cara top. Saiu daqui de Alagoas, cara, daqui de Maceió. E hoje ele é responsável por esse evento, que é um dos maiores eventos de empreendedorismo do Nordeste. Top. Já pensou nisso? Vai acontecer em dezembro agora aqui em Maceió. Então as pessoas têm que investir nisso. Quem está abrindo um negócio, vai começar hoje o negócio, compra o ingresso, nem que seja de um dia só. E vá, porque tá junto de pessoas que empreendem, tá junto dessa energia da galera, vai fazer um diferencial enorme, que eu não fiz isso, viu? Mas se eu tivesse a oportunidade de voltar lá atrás, eu fazia. Sim. Entendeu? Estamos chegando no nosso momento de descontração. Aí o povo fala assim, Descompressão, bota barulho. Que é aquele quadro Isso ou Aquilo. A gente vai falar 8 perguntinhas aqui. Você só pode escolher uma, tá? Polêmicas. É um pouquinho, né? A gente tentou vasculhar o seu Instagram lá e conhecer um pouquinho de você. Misericórdia. Vou deixar com o Jário isso aí. Então vamos lá. Ixi, ainda vai pra ser o Jadson. Vai o Jário. Para começar, Miguel, casa ou apartamento? Casa. É só na lata, não explica É na lata. Só na lata, casa. Papel de parede ou adesivo? Adesivo.
Instagram. Agora essa daí eu queria botar um ponto. Pronto. Pode vai. ser? Pode. Pronto. Papel de parede é diferente do adesivo. E todo mundo conhece o papel de parede, certo? Papel de parede você conhece, todo mundo conhece, certo? Certo. O meu diferencial, que a minha empresa está crescendo por conta disso, vamos crescer muito mais, se Deus quiser, é porque nós trabalhamos com adesivo. E uma das coisas de eu não me preocupar com os concorrentes é porque para trabalhar com adesivo tem que ser personalizado. Então o cliente vai chegar na loja, vai dizer assim, Miguel, eu quero um mármore com veios roxo. E eu vou criar, produzir e imprimir. O papel de parede, não. O papel de parede vem de rolo. Então, eles lançam 20 linhas de mármore. Se não tiver um mármore com veio roxo, você não compra. Sim. Entendeu? Então, o adesivo é muito diferente do papel, tem outros benefícios, mas o principal é esse, é você personalizar o projeto do jeito que você quer. Então, a Eficaz só vai ter um projeto lá personalizado, exclusivo para vocês, por conta que existe adesivo. Porque se fosse pelo papel de parede, você ia ser uma empresa igual a todas as outras que comprou esse mesmo papel. Tinha que escolher o que tá lá na prateleira. Tem que escolher o que está na prateleira. Então, papel de parede e adesivo, 1000 vezes adesivo, porque com adesivo o cliente fica mais feliz. Papel fica igual a todo mundo. Show. Instagram ou TikTok? Instagram. E o TikTok? Minha pergunta, a MS já tá lá no TikTok? Então, a Jéssica tá aqui, ó. Entendeu? Todo dia tá aqui, ó. TikTok, Pinterest. Não estamos lá. Estamos, mas não alimento lá. Porque é muito difícil conseguir alimentar dois. É. E pra mim, o público do TikTok não é um público tão qualificado como o meu do Instagram. Então, assim, posso usar o TikTok para atrair pessoas para cá. É isso que eu deveria estar fazendo. E vamos fazer aquele negócio. A chavinha ainda não virou. Mas eu acho que o Instagram, o meu público é mais qualificado do que o público do TikTok. E quem tem TikTok bombando lá, fala isso também. Que lá o público não é tão qualificado para você vender. Você tem que tirar ele de lá para o Instagram. Sim. Então, esse é o desafio, é tirar do TikTok para o Instagram. Então, além de crescer lá, eu tenho que tirar o povo de lá para o Instagram. Então, eu gosto de gastar minha energia onde está funcionando e que eu vejo que dá para crescer. Ficar em casa com a família ou viajar? Viajar. Inclusive, vamos estar lá em Piranhas, onde vocês estavam esses dias. Top, viu? Vamos para lá, fazer o passeio. Inclusive, o restaurante que eu trabalhei lá vai ser a primeira vez que eu vou andar no helicóptero. Ó, vai realizar o sonho de criança, viu? Vou realizar o sonho, não é meu ainda, né? Mas eu vou... É o que eu falo para todo mundo, a gente tem que viver as experiências daquilo que você quer conquistar um dia. Exato. Então, se eu quero um dia ter um helicóptero, apesar que eu não quero não, viu? O helicóptero não tem esse sonho não. Mas se eu quisesse ter um helicóptero, a primeira coisa que tem que fazer é andar em um. É que eu acho que o helicóptero, na verdade, era o que representava o resultado do empreendedorismo. Exato. Aí por isso que você ficou na sua cabeça. Exato. Então, viajar. Vou fazer um agora que é muito difícil, cara. Você vai pensar muito para responder. Misericórdia. Certo? Tenho certeza disso. Talvez você nem consiga responder. Cachorro ou gato? Aí é foda. Eu já tava aqui, chega o coração disparou. Cachorro, né? Inclusive, temos aí uma Golden, a Flor, top. Em homenagem ao pai da Jéssica, né? Que faleceu de câncer. Ela tinha um apreço muito grande por ele. Aí ela comprou a empresa dela se chama Jéssica Flor, em homenagem a ele. E a Flor também por conta disso. Uma Golden top. E é mascote da nossa empresa, né? Show. Ela é uma cachorra incrível. Inclusive, era só pra ser um bate e volta, né? Tá, então vai. Inclusive, ela ajuda bastante a fidelizar cliente, a engajar nas redes sociais. A Flor, muita gente só assiste MSDZ por conta da Flor. Top. Verão ou inverno? Verão. Estampa ou textura? Estampa. Textura é diferente, né? Estampa é o que a gente faz com adesivo. Eu faço a estampa de cimento queimado, faço uma estampa de mármore, faço uma estampa de pietra. E textura tem textura, né? Então a cortina ali tem uma textura porque tem um 3D. Então eu não trabalho com textura, eu trabalho com estampas, entendeu? Entendi. Tá, a última. Futebol ou cerveja? Ixi, não, vou escolher futebol, mas por mim não escolher nenhum dos dois. Eu não vejo você. Entendeu? Ó, eu sou flamenguista, nunca comprei uma camisa. Ah, cara, tinha que ser Palmeiras ou Flamengo? Palmeiras. Nada. Eu fui flamenguista, comprei uma camisa do Flamengo. Nunca usei. Quando eu fui usar, agora o Flamengo perdeu. Então não use mais não. Não use mais não, foi por causa A dele, do Brasil, nunca comprei uma camisa do Brasil. Comprei na última Copa, passei os jogos tudinho sem usar. Quando eu fui usar, perdeu.
Então, Miguel, assim, pra futebol, não é pra você. Fora. Miguel, Cerveja compre mais também não, Miguel. Você tá acabando com os sonhos dos campeonatos aí. Então assim, cerveja também já bebi muito quando era mais novo, mas hoje é tranquilo, se eu beber é só social, assim, não faço questão não. Tranquilidade. Não. Então, pessoal, é isso. Chegamos ao final do nosso 4º episódio. Espero que vocês tenham gostado, tá? A história de hoje, tudo que o Miguel entregou aqui, foi um conteúdo muito rico, muito top. Então, espero que vocês tenham curtido. Então, deixa já aqui no comentário. Se inscreve também no nosso canal, tá? E para finalizar, Miguel, faça as suas considerações finais para o pessoal que nos acompanhou até aqui. Cara, quero agradecer primeiramente de estar aqui, né? Eu vivo um sonho na minha vida de ter conquistado tudo que eu conquistei até hoje, né? Paguei muito preço, tive muita raiva, tive muitas discussões, mas eu nunca pensei em desistir do meu negócio, nunca pensei em desistir do meu relacionamento e eu sempre paguei o preço para dar certo. Então, assim, confusão, briga, problema com colaborador, todo mundo tem. Todo mundo vai ter, mas eu nunca pensei em desistir e deixar para trás. Então, a minha esposa, por exemplo, eu pego na mão dela, firme e forte, até dar certo. E nunca pensei em desistir, por exemplo. Então, assim, essa mensagem final que eu quero deixar é só para agradecer mesmo vocês pela oportunidade. Eu acho que esse bate-papo que a gente está tendo aqui vai ajudar muita gente, que às vezes a gente nem sabe, porque as pessoas também não têm o hábito de dizer, de falar. Jarison, você me ajudou nisso. Isabela, você me ajudou nisso. As pessoas não falam. Mas muita gente segue vocês, segue eu, minha esposa, todo mundo, e sempre pega uma inspiração na gente, e a gente motiva muita gente. Então, assim, eu quero agradecer por essa oportunidade e falar para vocês que continuem seguindo esse podcast, continuem compartilhando essas informações. E, se possível, também dê a oportunidade deles saber a diferença que ele faz na vida de vocês. Porque, com certeza, nesses 4 episódios que teve, sempre teve um insight, uma coisa que vai ajudar na sua vida. Hoje e lá na frente, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, você vai lembrar de alguma coisa. Inclusive, esse podcast aqui era para ser umas 10 horas de conteúdo. Porque dá para ficar o dia todinho aqui. É muita coisa, muito insight, muita dica que dá para fazer, que dá para pegar e aplicar no negócio. Sim, e eu acho que ficou com o pessoal um gostinho de quero mais, de conhecer a Jéssica aqui. A Jéssica tem que vir para esse podcast, talvez um episódio, 4º episódio 4.2, né? Um próximo aí. Porque a Jéssica também é a grande inspiradora, né? Sua musa inspiradora. Sim, ela é top e, assim, é uma mulher incrível e muitas mulheres veem ela e dá esse feedback. Então, assim, é uma empreendedora aqui em Maceió e no Brasil que faz a diferença. Ela não é grande, mas eu falo pra ela, hoje ela não é grande, mas ela já é grande desde quando nasceu. E ela vai colher isso. Com Só basta ela não certeza. desistir. Com certeza. E eu vou estar lá. Eu sempre costumo falar assim, quando você chegar lá no topo, lembre de mim, viu? Então, vocês a mesma coisa. Quando chegar lá no topo, lembre de mim. Começa agora com o escritório de vocês. Quando estiver lá na Paulista, lembre de mim, chame eu, viu? E você também, viu? Com certeza. Ó, a gente tá com na certeza. obra, já tô vendo que essa sua fila de espera é muito longa aí. Vamos já entrar nessa fila aí de espera. Vai dar certo, se Deus quiser. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido e até uma próxima. Valeu!